Salve, galera! Povo lindo! Marcelo Conte na área. Oi, boa tarde, tudo bem? A Eliana Conte, conhecida como Gatinha. Esse aqui é o Pode Crer. Espero que vocês tenham gostado do programa anterior, que foi com o Frank e o William. Foi sensacional, a presença de Deus pura nesse lugar. E é o seguinte, não para por aí, né? Hoje nós temos dois convidados maravilhosos. Com vocês... Deus e Marco. Marco e Deus. Salve! Salve. E a Rayana, gente. Esse casal abençoado veio direto de Goiânia pra bater um papo com a gente, hein? Tá top. Glória a Deus. E aí, como que foi essa viagem maluca? Foi doida? Foi bem longa. Até chegar ao Uberlândia. Uberlândia é Cara, longe. Muito longe, não sabia. Mas bem longe. Mas a gente veio dormindo um pouquinho. Aí fiquei mexendo no Instagram, fiquei meio ansioso, né? Mas no final deu certo. No final... No final a gente chegou aqui, vocês já receberam a gente, na paz de Deus. Foi bom demais. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela disposição, porque eu sei que, né, até cheguei a falar com vocês um pouco antes, esse coração é maravilhoso, esse coração disposto, né? Porque quem quer servir a Deus tem que ter um coração disposto. E a gente já começa esse papo assim, com a certeza de que vocês têm esse coração disposto, porque você está aqui em disposição, não falta, né? Sim. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, pra gente é maravilhoso. É uma felicidade enorme pra gente também, um prazer. Show de bola. E aproveitando o bate-papo, como uma boa mulher que edifica o lar, não teria como falar com... Fala aí, vai que fica mais legal. Deus e Marco. Marco Que e Deus. Deus! Tem a esposa dele, contando também como que é pra ela, né? Essa novidade que vem acontecendo. Tudo que você vai acompanhar, você vai entender do que eu tô falando também. E quer começar com quem? Eu quero saber, primeiro, Marco Antônio. Quem que é Marco Antônio? Eu conheço Deus e Marco. O Marco Antônio é um moleque suave. Suave. Da paz, da É paz. demais. É demais, né? Tranquilo. É uma mansidão maluca, né? Continua. Eu tento, né? Todos os dias. Mas não nasci, né? Um lar cristão. Depois de muito tempo, quando eu fiz 16 anos, eu converti, conheci a Cristo. Graças a ele me reencontrou ali numa situação bem complicada. Reprovei, e a partir da reprovação, assim, no colégio, que eu não fazia nada, não gostava de estudar, ele trouxe a situação, me levou para um colégio cristão. E assim, eu conheci Jesus de verdade. Amém. E foi só benção, conheci minha esposa, maravilhosa, linda. Não tá errado, né? Não discordo. Diretamente da Disney. Você foi buscar na Disney, Princesa Valente. Tá diferente, viu, gente? Pra vocês verem, né? Mas esse é o Marco é um cara da paz. Gente, não gosta de treta, tá? Eu sou bem da paz, sou de boa, assim. E um cara que ama muito Jesus. Amém. Depois que ele me encontrou, eu vi realmente o verdadeiro significado de viver em Cristo, ser liberto. E assim, você disse que não nasceu em um lar cristão, né? E acabou encontrando Jesus com uma oportunidade de estudar em uma escola cristã. Uhum. Mas até esse momento, eu acredito que talvez não tenha sido somente a reprovação que te trouxe algumas experiências ruins. Antes de Jesus, assim, o que você... como que era a sua vida? O que você tinha, assim, de vivência, né? Sim. Sempre fui um cara sonhador. Tinha aquele sonho de criança, de todo menino brasileiro ser jogador de futebol. Na minha cara, ninguém fala, esse moleque jogar bola, joga não, cabeludo, tem mais cara de skatista, né? E joga? Joga, você chama ela Anda pra jogar. skate. E anda skate, e faz o que Deus me der as habilidades e ainda vai fazendo. Amém. Mas, na época, não gostava de fazer nada, não gostava de estudar, não gostava, tipo assim, eu só queria jogar bola e é isso. Eu costumo dizer, até comentando com vocês antes, né, que mesmo assim, graças a Deus, os meus pais me deram um caráter, mesmo eles não sendo da igreja, eles me deram um caráter. Meu pai é filho de pastor, desviado, mas ele aprendeu, ele conseguiu me dar uma visão, assim, do que era certo, o que era errado, para cada momento, entendeu? E a partir disso, eu nunca
graças a isso, né, eu nunca, tipo assim, me envolvi, vamos dizer assim, nunca bebi, nunca fumei. Não tem aquele testemunho louco, assim, que o povo fala assim, mas é um testemunho. Cada um tem o seu testemunho, sua individualidade. Sim. E esse é um testemunho meu, tipo assim, nunca bebi, nunca fumei porque os meus pais me deram caráter em casa. Mas até eu chegar pra conhecer a Cristo, desculpa a palavra, assim, mas eu era meio vagabundo. Não gostava de fazer nada mesmo. Como eu disse, através de uma situação ruim, porque eu não estudava, e aí eu sempre ia final de ano, aquela questão assim, vou pegar o boletim, aí você fica daquele jeito assim, e agora, será que eu passei? Não passei? Aí você já fica ansioso pra me ligar. Você passou. Aí chegou no 9º ano, minha mãe deu uma notícia, falou assim, você quer um presente de Natal? Eu falei, sim, quero. Você reprovou. Do nada. Nada. Bem delicado. Top esse presente, né? Aí eu falei assim, aí eu comecei a chorar, né, aquela loucura, mas minha mãe começou a procurar um colégio, porque eu queria continuar lá, mas ela falou, não, vou te colocar em outro lugar. E ela me colocou num colégio confessional cristão, e lá eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Não queria ir pra, eu falava assim, não, você vira folha, eu não quero ir pra igreja, não sei o quê. Mas Deus me alcançou. A importância de um colégio cristão, né? Sim, demais. E lá, através de chamadas, o professor falava assim, meu professor de educação física, ele é professor de ensino bíblico também, ele era pastor. E ele falava assim, vamos lá na igreja. Eu falava assim, não quero não. E eu sempre fui muito tímido. Eu falei pra vocês, tô ansioso, né? Agora tá mais de boa, mas tava bastante ansioso. E lá na época eu falava assim, será que se eu for na igreja vai ficar me perguntando coisas? Falava, levanta a mão, convidado aí. Eu ficava nessa, perguntando pra mim, eles vão me perguntar alguma coisa? Tem que falar alguma coisa? E eu não tive minha resistência também. Mas do dia que eu fui, até interessante que eu comecei a ir, meu amigo parou de ir. Aí eu falei assim, eu não conhecia a galera. E eu falei assim, agora, né? Continuei indo, porque naquele ambiente eu entendi que eu não tava lá por causa de pessoas, eu tava lá por causa de Deus. Glória a Deus. E isso foi tipo o diferencial. Ele pegou aquilo que meus pais já tinham colocado de caráter em mim e falou assim, agora vai embora que eu já tô... Você me conheceu agora de verdade? Então vamos junto, então. E assim eu conheci a Cristo e foi bênção. Graças a Deus. Por isso. Graças a Deus. Graças Amém. a Deus. E o que é interessante é que o seu pai, como você mesmo disse, filho de pastor, e automaticamente a essência, por isso que fala que a palavra nunca volta vazia, né? Sim. O seu pai, ele implantou os princípios, mesmo ele um pouquinho fora da base, ele continuou seguindo e passou para você. E tem uma frase, né, que a gente leva bastante, principalmente com os nossos filhos, Deus não tem neto, Deus tem filho. Qual foi a sua primeira experiência com Deus? Como foi? É interessante, porque quando tem aquele momento de conversão que você converte, você batiza e você fica naquela emoção, é tipo um momento bem intenso, né, da vida do cristão. E aí foi passando tempo e eu sempre fui difícil de chorar. E aí eu tava nos cultos e eu via o povo chorando. E eu não chorava. Eu sentia a presença de Deus, mas eu não chorava. E isso ficou encucado na minha cabeça. E aí eu acho que Satanás até tentava colocar assim, é mentira isso. Não é verdade. Você não tá sentindo e tal, às vezes não estão sentindo também. E ele começou a tentar colocar isso na minha cabeça. E um dia a gente foi numa vigília. E nessa vigília, a gente ia orar por algumas questões de Goiânia, da cidade, da igreja. E aí, nesse dia, eu parei um momento e falei assim, Deus, eu quero sair daqui, eu quero ter certeza que eu vou sentir o Senhor. Eu não quero sair daqui, eu não quero falar assim, será que foi Deus mesmo? Será que foi coisa da minha cabeça? Se Deus, eu quero ter certeza. E aí passou, a gente orando lá, e terminou a vigília, nada. Tipo, tudo bem. Galera lá, a gente se juntou, fez uma rodinha e começamos a orar pra finalizar. O que a gente começou a orar pra finalizar, começou a subir tipo uma vontade de choro que se convertia em riso. E ela vinha em vontade de choro e começava a rir. E assim, eu não conseguia parar de rir. E eu fiquei meio assim, eu tenho que parar, porque o povo vai achar que eu tô zoando. Eu tô orando aqui, vai achar que eu tô zoando. E eu não conseguia parar de jeito nenhum. E eu tentava. Eu falei, se eu vou parar. Aí eu começava a rir de novo. E aí eu fiquei 30 minutos rindo direto. E aí nesse dia Deus falou pra mim, assim, até me falaram que tem a unção do riso, alguma coisa assim.
Aí eu falei assim, tá, né? Deus usa a gente de formas diferentes, né? Ele fala com a gente de formas diferentes. E aí Deus falou assim, a minha dúvida era, por que que eu não chorava? E aí Deus falou assim, eu não te fiz igual a todo mundo. Eu te fiz diferente. Todo mundo tem a sua individualidade. Então pra que que você quer chorar igual a todo mundo? E aí ele me deu tapa na cara nesse dia e me fez converter o choro em riso e mostrou essa lição aí que, sim, ele tava lá e eu senti. Ele fez você sorrir pra que você faça... Pra que você hoje pudesse fazer a gente sorrir, né? Sim. Porque... E não só os adultos, assim, que curtem a música, mas as crianças são apaixonadas por você, assim. O meu filho... A minha sobrinha, a galera toda, assim, é apaixonada. E vem numa pureza e alcança diretamente aqueles que são do reino, diretamente. Acho que ele conseguiu sentir lá em casa hoje. É. O Theo, você viu? Theo, o olhinho dele brilhando. Deus e Marco. Marco e Deus. Deus e Marco, vem aqui, Deus e Marco. Muito louco isso. Isso é Deus é maravilhoso, cara. E aí o cara que se denominou meio vagal, sem, né, buscar muita coisa, começou essa experiência com Deus, porque reprovou, né, no colégio, tava naquela batida toda, hoje tem 24 anos, né? E de repente teve a vida transformada, assim, porque que você falou do testemunho, né? O testemunho, às vezes, maluco, porque eu usei, eu fiz, aconteceu e tal. E no final das contas, Deus veio num amor, né? Que a gente diz, né, que é o amor ou é a dor, né? Ele veio no amor com um riso pra fazer as pessoas rirem, né? Maravilhoso, isso é sensacional. E aí, você chegou, começou a sua caminhada com Deus e tudo. E... onde que surgiu? Onde você achou a princesa da Disney? Como que foi isso? Maravilhoso. Então, depois que muito tempo convertido, né? Muito tempo assim, uns 3 anos, 4 anos por aí. A gente tava lá na igreja e do nada entrou uma varoa nova lá na igreja. Ai, gente, belíssima. Entrou essa varoa nova, ruiva. E aí... Você falou, essa é a varoa. Brincadeira. Cuidado, vai dar ruim. É pra não perder o meme. Vai, desculpa. Mas ela entrou e sabe, parece que vira uma luta dentro da igreja, entra varoa nova aí tem os bateristas, né? Que o povo fica falando. Concorrência, você vai bater, né? Tem a galera e tal. E assim, eu sempre. Quando eu fui conhecendo ela, eu falei assim, eu vou ser igual o Paulo. Eu vou ficar sozinho pra sempre. Não quero ninguém na minha vida. Tinha passado por uma decepção aí amorosa. Eu vou ser igual o Paulo. Eu vou ficar sozinho e não vou casar com ninguém. E aí ela apareceu, radical, né? Assim, conheço vários que falam isso, viu? Chegou na igreja, Paulão, né? Paulão, tio Paulo já. Foi depois de um tempo, eu tive um relacionamento na igreja, não deu certo. Aí eu fiz, não, vou ser igual o Paulo. É isso aí, vou me guardar pro Senhor. E aí ela entrou, né? Ela entrou, eu continuei na minha. Eu não queria nada. E aí eu comecei e eu sempre orava a Deus, né? Falava assim, Deus, se for pra mim ter uma pessoa na minha vida que seja uma mulher de Deus, que queira caminhar junto comigo e que mesmo em meio de dificuldades vai estar lá do meu lado, sabe? E aí a gente começou a conversar, ela postava os stories jogando sinuca, eu falei assim, eu não vou te ensinar. Jogava, que eu fui com a minha amiga uma vez, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento, não tinha sido bom, né, como nenhum anterior. Aí a gente só tinha saído. Aí a gente tava lá, porque ela joga sinuca muito bem, e eu não, ela, bora lá, foi um pessoal da igreja mesmo, a gente foi jogar, só que eu não sabia, só postei uma foto, ela brincando, eu mais o sobrinho dela. Aí ele já veio comentar minha foto, né, amores? No story, falei assim, depois tem que me ensinar a jogar sinuca. Eu sou um migué, né? Meteu louco. Foi. E aí eu fui deixando passar o tempo e a gente foi se conhecendo. Que a gente não tinha contato assim. E a gente começou a conversar e começou a se aproximar. Eu falei assim, Deus, É a varoa. essa é a varoa. É ela, e aí Deus foi confirmando meu coração. E aí, uns dias antes de eu falar pra gente
começar a oração, a gente faz curte, né? No caso, nós foi oração pra gente se conhecer melhor, né? Explica pros jovens como que funciona, né? Porque a galera que tá assistindo a gente aí, Aham. essa questão do relacionamento cristão, Querem né? pular Não essa é- parte, tá? Já quer. Rápido, né? Pô, Assim, cada igreja tem a sua forma, né, de tratar isso. No nosso caso, a gente chama de oração, né? Que a gente vai estar ali orando com Deus, pedindo discernimento se e a gente vai se conhecendo. Porque Pra bom. ver se os interesses batem, se realmente é algo que você quer. Pra você não se envolver direto, assim. Tipo, você ora conhece a pessoa, mas não tem um prazo. Tipo, o prazo pode ser entre você e a pessoa e os seus líderes e tal. Só que aí o Marco, eu quis um prazo um pouco longo, né, amores? 9 meses. só 9 Tudo bom meses. com vocês? Já tava assim. ele que enrolou no final das Sim, contas? acredita, menina. Mas só pra constar também, por quê? Tem que 9 conhecer a pessoa. Por Então. que não já casar direto se Deus mostrou pra você e pra você também? É porque, então, os meus relacionamentos anteriores, tipo assim, foi muito abusivo, teve situações muito sérias, assim, e eu tava muito machucada, tipo, eu não sabia nem quem eu era, tipo, eu fazia tudo que eles mandavam, tipo, chegou num ponto que, tipo, eu não tinha identidade. Eu tinha mudado completamente, tipo assim, tanto é que quem me conhecia, meus pais ficavam assim, Rayana, quem é você? Não tem mais. Então, tipo assim, quando eu conheci ele, eu tinha acabado de terminar, tinha 1 mês, mais ou menos. Então, tipo assim, quando ele veio, tipo, vai ser mais um que vai terminar, eu vou ficar do mesmo jeito, e vai virando uma bola de neve, e no final, uma coisa que poderia ser boa só vai virar uma bagunça como foi sempre. Então, não é o que eu quero. Então, e também a gente tinha questões, tipo, de trabalhos que a gente queria, porque se eu namorasse, não ia ser namorar a vida inteira. Então, pra você casar, você precisa de dinheiro. Então, você precisa trabalhar. É. E ele tinha essa questão que ele tava só fazendo a faculdade. Então, ele tinha que arrumar um serviço. Eu já trabalhava, mas eu não tava fazendo faculdade. Então, eu tinha que arrumar essas questões dos estudos antes. Pra eu saber o que eu queria fazer. Então, tipo assim, esse período foi, tipo assim, reclamo, né? Mas foi muito bom pra essa parte, tipo, da gente se organizar, entender o que a gente queria e ver se os propósitos batiam, se os desejos daqui 20, 30 anos eram os mesmos, porque isso é muito importante, né? Sim, Porque no essencial. final das Mas contas... qual que é o problema do divórcio? Ué, poderia casar, se não gostou. Não é um princípio, né? Não é um princípio. Não Essa é a algo... Por isso que devemos conhecer quem que a gente quer passar o que o resto da vida com a pessoa. Exatamente. E Porque não é fácil, Né, namorar, mas- namorar pra casar, né? Pra viver a vida inteira. Em um mundo onde tudo é descartável, Sim. o ser humano tá descartável. Crente As não pessoas- fica, tá? Se ninguém contou, eu conto, isso é tá? importante. Crente não fica, tá? É. Crente não fica de ficadinha e não. Namoro é pra casar, então. Assim, ficar... Vigia, hein? Se ficar, quando Jesus voltar, vai ficar também. Boa! Vai ficar em tudo mesmo. Mas a geração que fica, geralmente, é a mesma geração que também fica com Jesus. O mesmo relacionamento que tem com pessoas é o jeito que se relaciona com Cristo também. Só Sim. por desejo, Sim. É muito louco, né? A gente chegou até a Rayana. Agora eu quero saber quem que é a Rayana. Olha. Porque existe por trás do Deus e Marco e Deus, mas Marco Antônio, né? Existe uma base, existe alguém que apoia, existe alguém que dá esse suporte, essa estrutura, né? E eu quero saber de você, assim, quem é você? Olha a pergunta que eu não queria. Então, gente, você quer saber mais sobre o quê? Sobre o testemunho? Eu quero saber, assim, ele não veio de um lar cristão, Não. né? E você já é diferente, né? Como que é o seu relacionamento Posso com Deus? completar? Você falou que os relacionamentos abusivos tiraram a sua identidade. Quem era você? Sim. Então hoje, quem é você? Moça, não faz isso. Quem é a Rayana hoje? Então, hoje, tipo assim, eu consegui, tipo, me entender. Porque antes era muito assim, igual. Tinha um relacionamento no qual eu não podia comer. Era, tipo assim. Então, hoje eu entendo que... Igual, quando eu conheci o Marco... Ah, vou chorar, que ridículo. Vontade, imagina. Maravilhoso. Tipo assim, foi diferente. Porque eu tinha um relacionamento que eu tava tão exausta já, assim, de fingir tanto... Que um dia eu tava indo sair com ele. Aí, a gente ia viajar. Eu tava me arrumando. E eu comecei a chorar muito na frente do espelho. E eu olhava pra minha mãe. E minha mãe, o que que foi? Começou a chorar comigo. Porque já chegou um ponto que tava todo mundo já, assim,
todo mundo tá vendo, só você não, gata. Vamos aqui comigo, pelo amor de Deus. Eu falei pra minha mãe, eu queria tanto casar, eu queria tanto namorar, era um sonho meu. E é assim, eu falava assim, não é o que eu esperava, eu tô muito triste. É isso que Deus tem pra mim? Eu não quero. E ela olhou pra mim e falou assim, então hoje a gente vai fazer uma oração séria. Que se não for pra esse rapaz ser da sua vida, o que a gente acredita que não é, hoje ele vai sair da sua vida. Então a gente vai orar. E Deus vai colocar alguém na sua vida. E eu, beleza, a gente pegou, orou, eu saí com esse rapaz lá no meio dessa chácara. Parentes desse rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida chegavam pra mim e falavam: não te conheço, mas eu acho que não é pra você. Uau. Nossa, você é de valor. Não é pra você. E eu assim, nunca tinha visto o povo na minha vida. E eu assim, meu Deus. Realmente, minha mãe. Escuta os pais, pelo amor de Deus. É muito sério. Aí a gente chegou, ele só virou e falou que não queria. E eu, beleza, a gente terminou. Eu cheguei em casa chorando. E meu pai: o que foi? Eu falei: não deu certo. Ele: resposta de oração, minha filha. Bola pra frente, vamos, ó. Vamos orar e Deus vai colocar alguém bom na sua vida. E tinha situações que eu passava que os meus pais nem sonhavam. E quando eu cheguei a contar pra eles, porque eles quiseram saber, o meu pai chorava, meu pai, Rayana, todo dia passando no jornal, coisas absurdas acontecendo com filhas dos outros, isso acontecendo dentro da minha casa e eu sem saber. Então, é bom ter essa comunicação, com os pais, de algo que não tá certo. E, e uma coisa que meu pai falou pra mim que foi muito sério, que foi quando eu comecei a conhecer o Marco, que foi algo que me encantou muito, que ele virou pra mim e falou assim: a vida inteira, porque eu tenho mais 2 irmãs, né? E a vida inteira eu nunca vi meu pai e minha mãe discutir. Quando eles discutiam, eles resolviam entre eles. Eu e minhas irmãs nunca viram eles brigar. Porque eles nunca brigavam na nossa frente. E ele falava que a vida inteira, ele sempre tratou a gente como princesa. Sempre tratou a minha mãe muito bem. Tanto é que até hoje a forma como ele trata a minha mãe é muito bonita. Então, ele fala, a vida inteira eu fiz tudo isso pra vocês não aceitar menos. A vida inteira a gente te tratou como princesa. E você se contenta com nada. Uau. Você tá se contentando com nada. É isso que você quer pra sua vida? E aí foi onde deu... não é isso que eu quero pra minha vida. Então, realmente, eu tenho que ver o princípio. E quando eu conheci o Marco, foi isso. Quando eu tava namorando com ele, eu olhei pra minha mãe e falei assim: mãe, é isso. É leve namorar, é tranquilo. Eu não preciso ficar 100% ali. Meu Deus, se eu fizer isso errado, vai dar um problema. E, nisso, ele me dava liberdade. Porque, eu não tinha liberdade de escolher o curso de faculdade que eu queria. Era esse ponto. Então, eu fui conhecer, um curso que eu nunca imaginei que eu poderia gostar, que era psicologia. É um curso que eu amo hoje, e me vejo fazendo. Legal. Então, eu me descobri como pessoa, os meus gostos, gente, gosto de tudo. Eu não tinha gosto de nada, porque eu tinha que fazer exatamente estilo de roupa, forma de me portar, porque eu sou muito brincalhona, faço muito graça, falo alto pra caramba. E eu não podia fazer isso, porque eu era mulher e mulher não pode fazer isso. Nossa. Então, coisas minhas igual. Eu sou muito de brincar com meu pai, a gente parece irmão brincando. Eu não podia brincar com meu pai, eu não podia falar com a minha irmã. Entendeu? Então, foi quando chegou num ponto que abalou muito a minha família. Então, foi quando eu descobri que, não precisava disso, que eu tinha que me entender como pessoa, que o meu jeito era esse, não era errado ser como eu era. E com o Marco, quando eu fui namorando com ele, que eu fui vendo esses 9 meses também, foi 9 meses que a gente conversou bastante, eu fui vendo que, não era um problema pra ele eu ser assim. Eu vi, foi onde caiu a ficha, não é um problema. Então, você ser você mesmo. Exatamente, você vê o nível que era, Então, realmente foi algo, uma descoberta muito grande, pra mim. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. E ele era da igreja também? Os meus sim. Então, gente, na igreja também tem gente errada. Se ninguém conta, você conta. Exatamente, vai. Pode falar. Tá? Na igreja tem muitas coisas que, se disfarçam ali dentro. Então, igual, quando escuta líderes, gente, escuta pai e mãe, pelo amor de Deus. É chato, a gente acha. A gente acha chato, a gente acha. Mas olha, toda vez que fala é batata. Eu nunca vi desse jeito. É uma profetização, né? A cobertura espiritual, ela tá pra nos direcionar justamente porque ela consegue escutar a voz do Espírito Santo pra direcionar nas decisões. Quando eu vou tomar uma decisão por mim mesmo, eu busco oração, mas eu fico em conflito no meu espírito, com a minha carne, com a minha alma, e eu fico às vezes tentando escutar a voz de Deus, mas aí a carne fala alto, a alma fala alto. Então Deus coloca líderes, coloca pastores, coloca pessoas que vão te direcionar, não escutando aquilo que o seu coração quer, aquilo que a sua carne quer, né? É, mas é fácil, aquilo que vem
do alto, aquilo que é o Espírito Santo, aquilo que vem de Deus, né? Sim. E aí a gente fica no conflito, às vezes não querer escutar porque o nosso Igual eu falo, corpinho chama outro, né? os meus pais, eles, igual eu falei, não eram convertidos, né? Mas eu sou muito grato pelos meus pais, amo muito eles. Porque, mesmo assim, foi eles que me deram ali o princípio para começar a caminhar com Deus, entendeu? Mesmo não sendo convertido e tal. E muitas vezes os filhos não gostam de escutar os pais. Eu mesmo, né? Muitas das vezes eu discuti com meu pai, com minha mãe. Mas sempre pedi perdão. E eu sempre fui o primeiro. Aí eu ficava lá no quarto assim. Eu queria pedir desculpa, mas tô com vergonha. Quem nunca, né? Já tinha um bom caráter, né? Sim. Caráter todo mundo tem, né? O bom e o mal, mas já vem de um bom caráter. Sim. Que querendo ou não, já vem de um caráter bíblico também, né? Sim. Que vai se repassando. Isso é sensacional. Você contou pra gente, tirando essa parte um pouco antes, né? Um pouco antes de tudo isso. Foi criado em berço cristão, né? Sim. E aí teve algum momento que você chegou assim a dar uma... Conta um pouquinho pra gente. Sim. Foi dar uma voltinha ali. Foi assim. Bem ridícula mesmo. Então, a gente, tipo, meus pais não eram evangélicos, a minha mãe se converteu primeiro e meu pai detestava crente. Eu bebia, fumava demais e com o passar do tempo foi ali conquistando, ele foi indo pra igreja. E aí, até a gravidez de gestação da minha mãe, quando ela estava grávida de mim, já foi um pouco turbulenta. Descobriu com 5 meses, tudo que não podia fez. Assim, nasci, porque era pra nascer mesmo, Glória a Deus. capulidíssima. Ela tava arrumando pra operar, pra não ter mais. E tava eu lá, né? Aí, quando eu tinha uns 2 anos, 3 anos, eu dei laringite. E aí, internei e a médica falou pra minha mãe que todas as crianças que estavam indo pra UTI não voltavam, pra minha mãe não ter expectativa, porque eu não ia voltar. E meu pai ia na igreja já e tal, e aí minha mãe sempre teve muito isso de, eu vou cuidar, é minha filha, eu vou cuidar, é minha, tipo, sempre foi muito assim. E meu pai falando pra ela, pra ir pra casa, tomar um banho, pra voltar, pra ficar lá, e ela não, porque eu vou ficar com a Rayana, eu vou ficar, pode você, e ele voltou. E ela falou que o tempo inteiro a médica desacreditando, 100%, que tipo, que eu não ia passar e tal. E aí, ela pegou e falou que ela que ia cuidar, e quando a médica saiu, ela foi orar e Deus falou pra ela, falou assim, epa, amada, quem cuida sou eu. Se eu não cuidar dela, ninguém vai. Eita. Então, ou você me entrega, ou você vai ficar sem. Então, entrega nas minhas mãos que eu sei o melhor pra ela. Se for pra ficar, fica. Se não for, não fica. E aí falou que isso quebrou ela, assim, que pegou no ponto fraco. E aí ela falou que queria ficar lá e Deus falou pra ela, vai pra casa que eu cuido. Não é você que vai cuidar, você não vai fazer nada. O que vai fazer? Não vai fazer nada. Já tá na UTI, tá pronta pra morrer. Não tava respirando de forma alguma já. Não tem o que fazer. Aí ela pegou, tipo, quando meu pai tava chegando, chegou em casa, ela chegou atrás. Meu pai, uai, você falou que ia ficar? Ela, não, a gente vai orar agora e vai entregar a Raina pra Jesus. Ele vai fazer o que ele quiser com ela. Se for pra ela ficar viva, ela vai ficar, e se for pra... E foi o propósito dele, a gente acredita nisso. Então, ela falou que fez oração quase morrendo, mas fez. Imagina, né? Mas ela falou pra médica que no outro dia ela ia me buscar. E a médica até falou pra ela, Zeni, se for um milagre, né, que eu acredito que não. Porque realmente não tava voltando, as crianças estavam mesmo morrendo, que ia no quadro que eu estava já. Sim. Aí, quando foi, ela fez a oração de entrega, me entregou minha vida pra Deus. E no outro dia a médica já ligou falando que aconteceu um milagre, que de fato eu estava bem, que ia ficar em observação e podia ir me buscar, que eu estava curada. E ela disse também que eu ia ficar com sequela de alguma coisa em relação à respiração. E minha mãe, não, Deus não dá a cura pelas metades. Amém. Deus dá a cura 100%. Então a Raina não vai ter nada, você pode ficar tranquila. Aí ela, então tá. E nunca tive nada. De fato, Glória foi a uma Deus. cura por 100%. E aí, tipo, a vida inteira foi na igreja, até brinquei com ela, que minha mãe, desde pequena, falava que se você for pra igreja, você quer ir, não querendo ir, você vai sim, vai com raiva, vai com ódio, bicuda, do avesso, mas você Mas vai, vai. Desculpa, em paz. Não interessa, mas vai. Você não vai deixar de ir. Eu falei, eu tô indo de raiva. Legal, vamos. Vai bicuda. Vai de raiva. E aí, assim, até os meus 8 anos eu nunca fiz nada, sempre fui da igreja e tal, nunca tinha bebido, tipo, ido pra festa, nada assim. E quando eu completei 18 anos, eu resolvi
resolvi que eu queria saber se eu tava na igreja pelos meus pais ou pela minha mãe, ou por mim, né? E aí aconteceu que também amizades influenciavam e me levaram. E de fato eu fui, era uma novidade. Eu gostava daquele ambiente, porque não era nem pra ficar com ninguém, era só pra eu beber e ficar ali na música. Era algo diferente que eu não tinha. Sim. Que nas igrejas, tipo assim, agora, tipo assim, né? Deus uns e tempos pra Marco, cá não que tá tinha vindo. ainda na época, mas que Deus, Tá meio maluco hoje, né? É, então não tinha. Então, pra mim era novidade aquilo. E foi indo, e eu fui indo. E toda vez até que chegou um dia que eu tava indo de Uber mais meu amigo numa rotatória, quase que um carro meio que bateu na porta que eu tava. E eu já fiquei meio assustada, assim. Meu Deus, imagina, né? Como que minha mãe ia me achar? Porque você saiu Porque eu saía escondida, né? escondida. Eu ia pra casa de amigas e saía. E eu, crente que minha mãe não sabia. E aí, um dia, esse dia eu fui, e aí, sabe quando você entra no lugar, você olha assim, você começa a me dar uma vergonha, e eu, gente, eu tô com vergonha de quem? Não tem ninguém que eu conheço aqui, e me dando aquela inquietação, assim, eu, nossa, que vergonha, e eu não consegui ficar lá. Peguei, pedi Uber, vim embora. No meio do caminho, meu amigo cancelou o Uber, ainda bem que era uma pessoa boa, que me deixou em casa, porque senão eu tinha feito o que queria. Graças a Deus, que era um senhor. Um anjo, né? E ele me levou pra casa. Aí eu cheguei em casa, eu, oi, mãe, oi, entrei pro quarto. Quieta, calada, fiquei. Fingindo demência, né? Aí ela entrou no quarto e falou assim, então, amadinha do Senhor, deixa eu te falar. Olha o tom da amadinha. Eu sei onde você tava. Eu sei o que você tá fazendo. Porque todo dia quando você vai, o Espírito Santo me mostra tudo. Você tava em tal lugar, tal dia, assim, e contar tudo. E eu assim, ó. Senhor, o que eu vou fazer? E ela contou tudo, que eu tava lá, onde eu tava, era o Espírito Santo tá me incomodando. Só que eu não acho justo, porque eu não tô dando brecha. Enquanto todo dia você vai, volta, deita e dorme tranquilinha, porque você tá do jeitinho que o diabo quer. Então ele não vai te incomodar. Eu que tô lá, todo dia eu não durmo, porque você tá indo. Porque ele vai me atacar. Então, a partir de hoje, falei com Deus que eu não tô dando brecha. A partir de hoje, o diabo não vai me atentar mais à noite. Vai ser você. Porque é você que tá dando brecha. Eu não vou mais. Vai me atentar, não, né? Parei. Não vai ninguém. Da brincadeira. Parei, não quero mais. Yeah, E de yeah. fato, parei. Tipo, não fui mais. Voltei pra igreja e tal. Foi até depois desse relacionamento meu, que também foi um dos motivos de eu querer sair, assim. Aí eu voltei pra igreja e tal. E aí conheci os pastores que nos acompanharam por um tempo. E aí, tipo, de fato, eu fui vendo que aquilo era o meu lugar. Tipo, muitas vezes eu não me encaixava, porque eu até falei pra ela, eu sou muito, assim, explosiva. Então, tipo assim, pra mim eu sou muito intensa. Então, eu sinto uma coisa, aí um dia que eu tô um pouco assim, não. Mas Jesus não tava comigo, não tá comigo. Então, tipo assim, até eu organizar esses sentimentos, demorou um pouco, mas, tipo assim, desde então eu não fui mais, porque vi que não era um lugar pra mim. E na brecha, né, gente? A minha mãe avisou, fiquei quieta, né? Eu que não vou. Eu que não vou. Os pais. E aí, pra honra e glória de Deus, formou esse casalzão lindo aí, né? Que eu tenho certeza, assim... O pouquinho que eu conversei com vocês... 10 minutinhos de conversa, eu já vejo vocês assim voando, levando esse evangelho adiante, sendo luz e instrumento para salvar vidas, porque assim, Deus usa as pessoas para falar a linguagem daqueles que necessitam escutar. E às vezes, por exemplo, a gente sempre teve muito relacionamento com jovens, né, com a galera e tal, e as gerações vão trocando, as gerações vão mudando, e a forma de falar, a postura de falar muda. E aí Deus traz esse renovo aí, que assim, eu tô impactado com vocês. Um pouquinho que a gente conversou, sensacional. Eu consigo ver Deus na vida de vocês assim, de uma forma E, gente, maravilhosa. por que Deus e Marco? Marque Deus. História longa. Marque Deus. O que acontece, né? Eu comecei, quando eu converti, faz um tempinho já, Deus começou a me dar letras. Então... tem uma história aí, né, pra trás, muito tempo, escrevendo pra Jesus. E Deus começou a me dar essas letras, e aí chegou na era TikTok, né? E assim, na era TikTok, as músicas que viralizavam lá eram em todo lugar.
Todo lugar tem. Aí você vai passa na rua ali, tá tocando a música. Aí você tá. Real. Vai comprar uma roupa, tá aquele. E o trem fica na cabeça. Umas músicas. E comecei a fazer as paródias, né? E aí teve uma paródia que o cara falava assim: o nome dele, Fulano e Ciclano. Ciclano e Fulano. Aí eu falei assim, cara, desde sempre, graças a Deus, ele me mostrou como fazer as coisas. Então sempre foi eu e ele. Sempre foi eu e Deus. Boa. E assim, ele sempre mostrou os passos, o caminho, igual eu falei, nunca fiz aula de canto, pra aprender a mexer edição de vídeo, edição de voz, masterização, essas coisas. Tipo, Deus foi guiando, Espírito Santo. E aí eu falei, Deus e Marco. Marco e Deus. E pronto, eu e ele sempre foi. E ele sempre guiou. E aí virou. Na música que eu soltei, tipo, eu nem esperava. Eu falei assim, vou fazer, né? Eu fiz a música. E eu falei lá no começo assim, Deus e Marco, Marco e Deus. Aí soltei. Aí a música viralizou. Vem Sadraque, vem Mesaque, me joga na fornalha que Deus Pai nos dá blindagem. E aí, tipo assim, a galera curtiu muito. Aí as outras eu fui postando, eu não tava usando Marco e Deus, porque pra mim foi só naquela, né? Cadê Deus e Marco no começo? Cadê Marco e Deus? E pegou, tipo, e eu sempre procurei um bordão e eu nunca achei. Foi quando eu nem pensava. E aí, Deus mandou. Veio de Deus, natural. Porque Veio Deus de veio Deus. com o Marco. Eu chamei o Marco, veio o Marco e Deus, e ainda veio a Rayana junto. Veio o Marco, Deus e Rayana, veio o bonde. Meu, show de bola, cara. E a primeira que estourou foi essa, né? Foi. E aí você veio trabalhando muito com as paródias, né? Sim. E aí as paródias geram algumas polêmicas, né? Alguns conflitos. Né? Porque infelizmente tem muita gente que não entende ainda, né? E não sabe que aquilo que a gente faz, né? Você que é DJ também sofre muito com preconceito e tal. E não sabe o por trás. Eles conhecem a gente ali na telinha ali. Eles não conhecem igual estão conhecendo a gente agora, né? E eles não procuram conhecer também. Esse que é o problema. Fala a galera que critica. É só aquela né? capa que aparece. Aparece lá. Produto, né? E uma pessoa criticou, eles vai na dele e vão ver o que dá. E assim, também não preocupa com o sentimento, que a gente tem sentimentos e tal. E infelizmente há isso, mas antes tem toda uma preparação. Eu tenho um problema, não sei se é um problema, que eu sou muito perfeccionista. Então pra mim, se for pra Deus, tem que ser excelente. Então quando eu faço... Desculpa, a cara dela, é verdade. Quando eu faço, primeiramente, minha oração pra Deus é igual o Vini, como eu tava comentando com o Vini esses dias. Logo aqui, Vini. Logo aqui, vai dar certo. Amém. Antes de fazer, a gente fala assim, quem que a gente vai alcançar hoje? Fala pra Deus. Quem que a gente vai alcançar hoje? Qual que é a mensagem? E antes de fazer a paródia, eu oro antes, falo assim, Deus, e aí? Vai ou não vai? E aí, não é eu que escrevo, é o Espírito Santo. Amém. Porque se fosse eu, quando eu termino de fazer aquilo que eu faço, tipo, vou fazer um evangelismo, eu falo assim, quando acaba, você volta assim, assiste, fala assim, eu não conseguia fazer aquilo ali, não. Eu não ia conseguir, não ia nem chegar perto de fazer algo daquele estilo. Então é o Espírito Santo que guia. E aí eu faço toda uma preparação, eu tiro voz, faço uma organização ali e assim, com excelência para Deus, só que as pessoas não veem isso, né? Elas veem o que elas querem ver, infelizmente. Mas sempre tem um caminho, tem um porquê, um motivo. E isso para mim assim, é excelência, para mim é essencial. E o contato com o Espírito Santo também, porque se não for por ele, não dá. O pessoal fala das paródias, né? E o que o Senhor diz é tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Sim. Ele não dita ritmo, não dita As instrumento, pessoas né? se limitam muito a um ritmo. Tipo, eles não entendem que Deus criou tudo. O diabo apenas roubou. A gente Exatamente. só tá fazendo. É ele quem, né? Deus criou, inclusive, ele também. Ele que é o imitão do negócio, né? Exatamente, as pessoas não entendem isso. Deus, ele me transformou. Eu era tipo assim, um nada. Eu era um nada, ele me transformou. E por que eu não posso transformar uma letra ali e fazer ela ficar um algo leve? Porque, Sim. infelizmente, as músicas hoje em dia é tipo... Não tem música mais, gente. É só 3 palavras ali, repetidas até o final. E o que é interessante é que a gente crê, né? Que a própria palavra fala que a palavra tem poder. Sim. Então, automaticamente que você transforma, você não tá mais declarando aquilo pela qual tinham colocado num papel e o povo anda profetizando ou falando.
Sim. Exatamente, você transforma a luz da palavra de Deus, né? Sim. E o pessoal às vezes critica uma paródia que você transforma um ritmo, uma forma de conduzir uma música para falar de Deus, para falar de Jesus, para alcançar o povo com o nome de Jesus, que é o que tem o poder, né? Você declarar, a palavra tem poder, né? E vai lá, escuta uma musiquinha aqui, outra musiquinha que não tem nada a ver com Deus, e que, porque edifica isso, edifica aquilo, quando na verdade quem tem que ser edificado é o Espírito Santo de Deus. E né? pra você que tá em casa entender o porquê que eu falo tanto da paródia, eu até cheguei a comentar com vocês em casa, eu tenho, né, a gente tem uma filha, e ela tem 10 anos, só que ela é super posicionada, acho que você já deu pra perceber, né? E ela tava na escola e ela chegou a passar um tempo de meio que exclusão por conta do posicionamento dela. E isso partiu dela, que ela entendeu que ela não tem que agradar pessoas, ela tem que agradar a Deus. Algo que veio dela mesmo, no íntimo dela, com Deus. E ela tava na sala de aula e a galerinha começou a fazer lá, cantar as músicas. E o próximo amigo na carteira tinha que completar a música. Ela, mãe, eles nunca falavam comigo. Assim, e do nada me apontaram e falou, Marcela, completa. Aí eles estão lá. Pararam e falou, Marcela, completa. Ela olhou lá. Rebate tentação, vou expulsar com oração. Eu olhei e falei, filha, genial, cara. Ela falou, mãe, eles acharam que eu não ia saber o que eles estavam cantando, iam ficar me zoando, ou achavam que, tipo, que eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Ou que eu iria cantar. Sim. Ela, palavras dela pra mim, tipo, olá, crente. Uhum. Querendo usar contra, né? Entende? A sua música alcançou a minha filha. E ela se defendeu. Glória a Deus. E ela foi muito ligeira. Eu falei, filha, uau. Ela foi muito rápida no raciocínio, entende? É aí que, quando Deus me abriu a visão, eu falei, cara, é real. Serviu de defesa pra ela, onde era pra ela estar coagida. Sim. Entende? Então, Glória a tipo, Deus. cara, obrigado. Amém. Eu não sei, assim, eu como DJ, eu falo, pessoal, fui DJ por 12 anos, DJ secular mesmo, enfiado assim nos lugares mais feios e também os mais bonitos por muito tempo, porque aí é onde você cresce, né? Você, aquele ego, você exala. E hoje eu sou DJ e toco eletrônico, funk, rap, black, pagode, tudo aquilo que foi transformado com qualidade para a palavra de Deus, para alcançar. Porque assim, você não tem que ficar... Se você gosta de um funk, escuta um funk, mas escuta algo que tá... Tem opção. Tá falando de Deus, tá edificando. Tem opção pra todo ao mundo. Espírito, né? Sim. E aí muita gente mete o pau mesmo, assim, fala mal mesmo, né? Essa é a verdade. Só que não conhece a história, né? Tudo bem se eu fizesse... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Mas tudo bem se eu fizesse... fiz algo por fazer. Mas não, as paródias, igual eu comentei com vocês, ela ou é sobre história bíblica, ou é sobre algo que eu vivi com Deus e que pode ajudar as pessoas também, entendeu? Sim. Igual, vem Sadraque. A maioria de quem é cristão conhece a galera do Sadraque, Mesaque, foi na fornalha, e assim vai. A água que viralizou agora, Acorda Meu Filho. Tem muita gente que não se sente amado. E através da música, falei, Deus, e aí quem vai ser? Vai ser aquela pessoa que a gente vai alcançar ela vai se sentir amada. Boa. Então, acorda, meu filho, saiba que você é amado. E não sai da cabeça, não sai da cabeça. Eu fico assim, fica na cabeça aquela musiquinha chiclete, que na sua sutilidade de ser apenas um refrãozinho chiclete, tá me mostrando o tempo inteiro. Acorda, meu filho, né? Esse amor de Deus que fica ecoando, e tá viralizado. Boa. E o que é mais Esse é dom de interessante é que a Deus, galera que critica é a mesma galera que ministra a palavra de Deus, acredita, mas porém se contenta com as músicas seculares. Sim. Tipo, Não para de escutar, né? você fala, Exatamente gente, tem um outro lado da opção. Você quer continuar ouvindo a secular, você é livre. Sim. Mas pra gente, que no caso também não teria opção, quer ver eu ficar, tipo, super feliz eu estar numa loja e tá aquele louvorzinho de fundo. Porque tem uns que é que você fala, cara, uma poluição sonora grande. Que você fala, gente, Jesus. E obrigada de novo por dar opção. Amém. Opção. Glória a Deus. Eu, quando DJ, eu sentia que eu tinha um superpoder. Era algo assim, eu queria que a galera movimentasse lá a bebida, o bar, que eu ganhava porcentagem no bar, por exemplo. Eu sabia exatamente, eu sentia assim, é isso. Eu tocava aquela música, a galera começava a comprar os combos, a descer. Eu queria que a galera usasse droga mais porque, né?
era aquela outra música. Ah, vamos fazer o negócio pegar fogo agora, virar um verdadeiro inferninho mesmo. Era aquele outro música. Eu sentia um poder, mesmo sem conhecer essa parte espiritual. Eu sentia que eu tinha algo que vinha sobre mim assim, e eu tinha um poder naquele momento. E aí, quando eu vim para Jesus, o que foi que me ganhou, em primeiro assim, lugar, foi ser tocado pelo Espírito Santo através do louvor, através da música. Muita gente que fala de paródia, muita gente que fala e critica, não sabe muito da história. Porque quando você fala do hino da harpa, eu não sei se vocês sabem disso. Comentado comigo. Quando você fala hoje dos próprios hinos da harpa, eles vêm baseado numa melodia da época que era tocado em cabaré, A luz vermelha. na luz vermelha. Eram os cantos que entoavam, que eles transformaram aquelas melodias em louvores. Não todos, né? Não todos em adoração. Mas se você que está em casa aí, busca pesquisar sobre isso. E hoje é o que é cantado, é o que tem edificado e alcançado as igrejas. Muitos dos hinos que vocês escutam da harpa é uma paródia. Sabia? Não sabia, não. Sabia. Pega aí, pesquisa que você vai ter, que a galera vai ter essa informação. Então hoje eu fico com o coração tranquilo, assim, quando eu vejo que existe uma coisa muito louca, porque o DJ, a criançada fica maluca. Eles se sentem felizes, dançando, alegre, e o Senhor diz, né? E eu trabalho em colégio. Então isso de uma parte serviu de evangelização pra mim. Total. Porque lá no colégio, teve vários vezes no meu TikTok. Eu chego com os meninos, aí os meninos chegavam assim: Ô Marco, vamos gravar Show Satanás, Sai Nem Encosta. Aí eu juntava os meninos e a gente gravava. Então, assim, através disso, Deus me deu umas portas pra mim conseguir alcançar essa galera, entendeu? Pra mim chegar nelas e igual a sua filha, né? E gratidão. Glória a Deus por isso. Exato, que é o que tá faltando hoje. Hoje vocês são a Bíblia daqueles que não leem. E até daqueles que leem também. Que eu brinco com ele, até eu falo, gente, acho que minha missão aqui é, tipo, converter crente. Por que eu falo isso? Virou até meme. Porque as próprias... Você, maior exemplo disso, você também, com 16 anos, também é o exemplo disso. Mesmo não tendo a família com base cristã, eu acho que até tendo com a base cristã, porém, não estavam praticando. É muito louco. Você queria saber como que era um putz lá fora. Porque dentro da igreja não tinha. Sim. Talvez se tivesse dentro da igreja uma batidinha gospel, mais agitadinha, tal, não teria despertado em você a vontade de conhecer lá fora. Sim. Entende? Porque você queria sair pra poder ouvir uma batida diferente, uma vibe diferente. Coisa que hoje Deus é tão bom, Ele proporcionou isso, tanto na vida de vocês quanto na nossa também. Porque a gente que veio do mundo é mais fácil estar falando. E veio Veja. daquele modo. Deitou e rolou, Olha. tinha direito lá e mais um pouco. Então isso é muito legal, a oportunidade que Deus está dando pra vocês dois, não só o Marco, Sim. quanto a Rayana também. Marque Rai. Eis Boa, aqui ai, o Deus. ministério, em nome de Jesus. Entende? Eu E é recebo, isso. E o que te levou mesmo a querer levar a fundo a paródia? A querer dar o up? Virou a chavinha entendendo que assim, ó, eu vou fazer, vou mergulhar porque isso é de Deus. Essa parada aí. Sim. Eu sempre, igual eu falei, eu sempre amei cantar. Eu não sabia cantar. Eu cantava, você canta, o povo sai correndo, era deles. Cantava só no chuveiro. Eu sei o que é, não queria, mas eu sei. Eu sei o que é. Cara triste. Mas Deus, ele de alguma forma me capacitou ali e me deu a direção. E, então, se ele fez, é porque era pra ser. E aí, a paródia, quando ela veio, tinham pessoas que estavam pedindo socorro. Assim, por favor, tira essa música da minha cabeça. Tira esse Ô Juliana da minha cabeça. E fica toda hora, eu não quero nem saber de Juliana mais, foi na minha cabeça. Quem é Pedrinho? Pelo amor de Deus, as pessoas estavam pedindo socorro. Eu falei assim, É Deus... verdade, Sidney. É verdade. Não, o do Pedrinho eu não conhecia, não. Fiquei sabendo depois, mas o do outro eu lembro. Pois Minha é. irmã chama a Juliana. Nossa, aí ficava. Nossa! Continua. E aí, Deus me deu uma forma ali, deu, primeiramente, tirar aquilo ali da cabeça das pessoas, entendeu? Tipo, de aliviar ali e dar algo legal, entendeu? Eu sempre quis, tipo assim, porque eu acho que
pelo menos funk, assim, é muito sujo o que fala ali, entendeu? É Total. muito sujo. Total. Então eu queria trazer algo mais leve, que é algo que ensinasse. Porque, igual, histórias bíblicas eu passo. Então, e eu gosto muito de fazer paródia, eu gosto muito. Mas eu também tenho minhas autorais, né? Então, não é só aquilo que eu vivo, entendeu? Eu tenho minhas autorais já há muito tempo. Se eu mostrar pra vocês minha música, a primeira música que eu fiz pra Jesus, fala assim, rapaz, você evoluiu, hein? Porque isso aí tá... Mas, naquela época, eu até falo que eu era mais sincero, sabe? Porque acabar de converter, então... Eu tava ali... Tava ali forte ali, naquela emoção. E Deus também tava bem dentro de mim, passando nas letras. Então, assim, as paródias, elas vieram. E vieram pra mim, não somente... Eu nunca fiz pra mim, entendeu? Por visualização. Foi consequência que veio. Sim. Consequência. Eu só obedeci a Deus. Deus Glória a falou Deus. assim, vai. Eu falei assim, vou desobedecer a Deus? Não vou. Fluiu, né? Não tem porquê. Se eu desobedecesse, ele ia arranjar outra pessoa. É assim que funciona. Ele ia arranjar outra pessoa, falar, não quer? Tá bom, te respeito. Exato. Vem outro. Vai fazer outro. É. E aí hoje, além das paródias, você tem feito composições próprias, né? Que também Sim. tem alcançado a galera. Na época, eu escrevi as minhas autorais, eu vi as paródias, eu fiquei um tempo sem escrever minhas autorais. Não que a paródia não seja autoral, porque é até mais difícil, às vezes, uma Sim. paródia, né? Porque Sim. é construir em cima de algo que já tá ali existe. chicletinho e tal, e fazer, né? Sim. E aí eu comecei as minhas... desde o início, né? Precisava um instrumental pronto, mas eu fazia a letra, a melodia, tudo. E Deus vem abençoado de uns tempos pra cá, porque eu acho muito injusto, sabe? Sincero com vocês, né? Eu acho muito injusto ver galera evangélica indo pro mundo pra escutar música e falar que a batida é boa e tal, e não ver gente que é do mundo receber ali da gente que tá aqui pra isso, né? A gente tá pra falar pra galera que não conhece Jesus, conhecer Jesus. E eu falei assim, teve um dia que eu cheguei lá em casa de madrugada, que é os momentos que Deus mais fala comigo. Falei assim, Deus, um dia o Senhor falou pra mim, e eu sempre tive um problema em mim de não acreditar em mim mesmo, por situações lá no colégio, antes de reprovar, de professores falando que eu não ia ser nada na vida. E eu tinha esse problema e eu tenho até hoje. Deus me colocou muitas coisas na minha vida, do que ia acontecer na minha vida. Você já falou, outras pessoas já falaram, pastores já falaram. Mas eu ainda assim fico assim, ó, será? Mas o que vai vindo, eu falo assim, vou deixar aqui a minha ansiedade, a minha falta de coragem de lado, e vou confiar em Deus e vou. Amém. Se eu não for, eu não vou nunca. Se alguém falar pra mim assim, vamos lá, dia 14, ministrar ali na igreja, se eu não já saber que no dia 14 eu não vou fazer nada e falar no dia, eu não faço. Tem que falar assim, ó, vamos, só bora. Porque a minha ansiedade, ela fica na minha cabeça, tipo, não vai, você não consegue, isso e traumas do passado. Então, assim, eu falei assim, Deus, o Senhor falou que o Senhor vai fazer isso na minha vida, então faz. Se o Senhor falou, faz. O Senhor falou pra mim, então faz. Eu não vou conseguir pelas minhas mãos, pelos meus braços, não vou conseguir. É só o Espírito Santo e o Senhor que vai conseguir. E eu falei assim, Deus, me dá uma letra que eu vou alcançar todo mundo que eu conseguir alcançar. E assim, que fale do Senhor, do amor que o Senhor tem por nós. E foi que eu escrevi a última música, o Te Vi. Eu te vi. Vai cantar ela pra gente agora, né? Vou cantar. Vamos soltar a palhinha Bora, dela bora. pra galera aí? Vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá, vamos começar aqui, hein? Yeah. Pode faltar o Deus de Marco, né? Aí. Deus Marco, marque Deus. Te vi, perto dos meus olhos estava ali, caminhando sobre as águas até mim, falando pra eu ir, mas quando eu caí, te vi me tirando dali. Perto dos meus olhos estava ali, caminhando sobre as águas até mim, falando pra eu ir, mas quando eu caí, te vi. Eu tava prestes a parar, não via mais sentido pra eu continuar.
Tantas coisas acontecendo, perdida aqui há muito tempo, sem rumo, sem direção, com minha vida em minhas mãos. Eu só queria alcançar, voltar a enxergar um motivo pra eu continuar. Um sonhador que não queria mais sonhar, um pássaro que não sabia mais voar. Nessa gaiola preso só vendo o mar, mas o horizonte tava ali, todo dia me chamar, te vi. Perto dos meus olhos tava ali, caminhando sobre as águas até mim, falando pra eu ir, mas quando eu caí, te vi me tirando dali. Perto dos meus olhos tava ali, caminhando sobre as águas até mim, falando pra eu ir, mas quando eu caí, te vi me tirando dali. Top demais. Que isso, hein? E é impossível ver o olhar da Rayana pra ele. O que passa na cabeça nesse momento? Tipo, vendo todo o bastidores da sua casa. Porque, tipo assim, não é bom você ver as pessoas falando coisa dele que não é verdade. Tipo assim, eu fico muito chateada. Porque, tipo assim, eu sei o preço que ele paga. Igual eu falei até pra vocês, que o Marco tem um coração muito bom. Que eu até tenho que aprender muito com ele, que meu coração não é tão bom, não. Tá em processo, estamos em processo. Tipo assim, ele tem um coração muito bom. Tipo assim, e você vê as pessoas falando de alguém que você ama e você sabe, é muito mal. Tipo assim, você vê que ele fica mal por pessoas até com uma certa influência. E dias eu chorei no colo dela. Vê que tá atacando e chegar e atacar mais, tipo assim, sendo que é uma pessoa que não deveria estar fazendo isso, isso é muito triste. Tipo assim, do meio cristão, tipo, dá razão pra pessoas, tipo, pra satanistas, pessoas nada a ver. Tipo Isso assim, pra mim foi um absurdo, né? e você vê as pessoas atacando pastores, pondo em igreja, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Tipo assim, o que ele tá fazendo? Tipo assim, e muitas das pessoas, que até a minha irmã, ela não é evangélica, a mais velha. E ela até chegou, mandou mensagem pra mim, Raina, você viu o que o povo tá falando do Marco? Aí eu vi, mas eu não comento, porque eu não posso. Aí ela falou assim, aí ela pegou até e falou, Rayana, sabe o que me admira? Que eu não sou cristã. E eu consigo enxergar o que o diabo tá querendo fazer e as pessoas da igreja não conseguem. Pra você ver a forma como Receba está. total. E ela falou assim, ele paga um preço e todo mundo que para pra criticar são pessoas que de fato não estão fazendo nada. Então ali não faz nada ou faz meia boca e quer criticar quem faz. Por simplesmente querer, tipo assim, como se diz, descontar as frustrações, sabe? Então isso é muito chato. As pessoas não buscam saber quem tá ferindo. Gente, quantas pessoas estão morrendo por palavra dos outros na internet? Tipo, a internet virou Terra de ninguém. terra de ninguém. Tipo, uma arma mesmo das mãos Ou das é uma pessoas. ferramenta ou é uma... Sim, até teve uma influencer que eu tava vendo ontem, que ela não é cristã, que ela fez um vídeo de desabafos, sem assessoria, sem os pais saber, que ela falou que ela não aguenta mais, que ela não é ela, porque chegou um ponto que as pessoas criticam o seu corpo. Tipo assim, gente, como? Tipo assim, criticam o corpo. É um relacionamento insegurança. abusivo, né? Sim. Só que é numa proporção... Muito maior, tipo assim, as pessoas, e parece que o diabo ele é muito sujo, então ele sabe o seu ponto fraco. Você acha que ele vai pegar e trazer alguém pra falar de uma coisa que não é algo que você tem segurança? Óbvio que não, ele não brinca de ser diabo. Enquanto tá todo mundo brincando de ser crente, ele não tá brincando de ser diabo. Exatamente. Então, tipo assim, é muito frustrante você ver que o apoio que você tinha que ter da comunidade cristã, que às vezes você vê esse apoio em outras religiões e como que os cristãos não A se unidade apoiam. não tem mais. Tipo assim, não tem, tipo, igreja brigando, tipo, congregações diferentes brigando, tipo assim, gente, tá certo que tem denominações diferentes. A minha nomes de salva e a igreja- sua não, né? Tipo nomes isso. de igreja diferentes, mas não é o mesmo Deus, não tá todo mundo no mesmo propósito, que é evangelizar, levar Deus pra todo mundo, e vira uma brigaiada, tipo, E que chega tá aquilo que a gente acontecendo? tinha conversado do individual. As pessoas estão esquecendo do individual com Deus. E o individual com Deus, muitas das vezes, é o que vai falar pra ela, cara, ó, isso é pra você, mas não vai generalizar. Não generaliza. Eu conheço pessoas que não vão por exemplo, você é DJ, você toca música eletrônica. Eu conheço pessoas que não vão, mas não criticam aquelas que vão. Porque é pra elas. Sim. Aquilo. sim, É pra elas. Deus falou com elas. Foi algo que afetava ela quando era no mundo. Então pronto, ela não vai. Deus mais. criou... Respeito acima de Deus, tudo. Deus, 12 tribos. Jesus,
apóstolos, 12, diferentes, cada um. Pedro sim, na diferente sua- de João, que era diferente de Paulo, Sim. que era diferente. Desde E cada que o um princípio esteja alcança- sendo, né? E cada um alcança um lugar. Igual como você disse, tipo assim, um pastor que é mais rigoroso, ele vai alcançar um grupo de pessoas. Deus usa cada pessoa para buscar cada grupo. É o Tem princípio. lugares que a gente chega que talvez um pastor mais engravatado, com aparência um pouco mais certinha, não conseguiria chegar. Sim, com Total. certeza. Com certeza, Então, tipo com assim, certeza. as pessoas não entendem isso. Elas acham que não. Que, você vai evangelizar quem? Pelo amor de Deus, é você. Tipo assim, olha sua aparência, você nem parece crente. Então, tipo assim, as pessoas julgam uma coisa sem conviver. E sem ter um Exatamente. individual com Deus, que E é o sem mais ter um importante. individual. O mais Só, importante. só indo surfando numa onda de internet aí que vem pra, É. pra bater, né? É. Fala um pouquinho dessa música aqui, como que a galera faz pra escutar essa música, pra baixar, qual que é o canal que você tá... Gente, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa na minha vida, o Thiago. Thiagão, amo tu. Salve, Thiagão. E ele tá me ajudando a colocar nas plataformas digitais. Então, tem Deus e Marca em todas as plataformas que vocês pesquisarem aí. Spotify, Deezer, Resso. Consegui postar com licença, a paródia Sinto Paz. Então, agora você pode sentir paz no Spotify também, em todos os lugares. E assim, vocês pesquisando Deus e Marco, ou Marco e Deus, ou pesquisando Marco Azalski. AZAUSKI. Qualquer um dos dois você vai achar eu lá. Marca E aí tem- Zalski. Da referência. Marco Azalski. E aí vocês conseguem achar eu lá, as músicas estão sendo postadas e Deus tá me permitindo levar a palavra através do que ele tem me dado, que são as letras, né? Glória a Deus, não para. Amém. Continua. Sabe por quê? Porque é Deus, você, e Ele vai te usar pra alcançar lugares que só vocês vão alcançar. Não é Exato. você, é vocês vão alcançar. Amém. Né? Quem tá Lugares se assim- movimentando incomoda quem tá parado. Oh, meu Deus, isso é como? Essa Não, eu tava assim, o Pode Crer é um podcast hoje, né? E nasceu da ideia do podcast, mas falta de estrutura e tal, a gente meio que, vamos fazer o quê? Criamos o Mover Pode Crer, que foi o intuito de juntar vários jovens e ir pras praças, uma administração mais pancada, porque hoje a galera tá em cima do muro, né? Então assim, filho, o muro tem dono. Então a gente foi numa administração mais Você tem. juntando a nossa juventude aí e falando com eles, se posiciona, não dá? E o mover. E aí, a gente, com o podcast, diversas coisas, você começa a receber vários ataques, pessoas criticando, pessoas falando mal, pessoas querendo que você pare, né? E Deus me deu uma visão, assim, que foi... me ficou muito claro tudo isso, né? Que quando você tá numa piscina boiando, se imagina boiando numa piscina, né? E aí vem alguém e pula na água. Não incomoda? Incomoda. Além de te incomodar, vai te obrigar a nadar também. Porque se você tá boiando relaxado, aí se você não nadar, você afunda se você se assusta, né? É isso. Vocês estão incomodando quem tá boiando. Tá obrigando quem tá parado a se mover. Nossa, o boiar nunca fez tanto sentido numa frase. Você tá Mas- boiando? Assim que a gente se sentiu também. A galera parada, a gente se movimentando e incomodando aqueles que estão parados. Simplesmente porque você... Não é que você saiu dessa zona de conforto, porque você já está fora da zona de conforto. Você já está se movimentando. Mas que o seu movimento tira as outras pessoas da zona de conforto delas. Porque aí eles têm que se mover também, Sim. né? Não para. Continue a nadar. Vamos lá, Dori. Continue a nadar, Vamos. porque vocês vão chegar em lugares que... O que a palavra diz. Amém. Vocês vão alcançar lugares que nem a sua mente, nem seus olhos, nem seus ouvidos, assim... Viu, imaginou, sequer pode pensar. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Glória a Não Deus. para. Não para. Amém. E você chegou a citar sobre aquele rolo do tal satanista, tal. Como você, no pessoal, lidou com isso? Tipo, vendo alguém... dá pra entender a pergunta, né? Tipo, Sim, sim. que é tenso, gente. É o cúmulo do cúmulo você viver pra presenciar crentes cristãos dando ouvido a um satanista. Tipo, algo de errado não está certo. O quê? O quê? Sim. Foi complicado. Não pelo que ele falou. Foi complicado porque igual a Rayana falou, eu sempre fiz de coração, sabe? E pra Deus. Eu Amém. sempre fiz pra ele.
E assim, eu até cheguei, eu deitei no colo dela, depois das críticas, dos ataques. Eu comecei a chorar. E eu não sou de chorar, eu sou de chorar. Eu quase não choro. E Não vocês chorou nem não- me vendo de noiva, que eu tava belíssima. E nada. Eu vou te falar que você tá me lembrando a pessoa mais mansa que eu conheço, que é o apóstolo Fábio Abud, nosso apóstolo. Eu não consegui ver uma mansidão parecida com a dele em ninguém até hoje. E o que a gente tem conversado, eu consigo ver essa mansidão nele, assim, uma paz. Ai, Na Ana, paz. E, glória a Deus. E o povo começou a atacar e eu deitei no colo dela e falei assim, amor, por que eles estão fazendo isso? Eles não entendem o que eu tô fazendo. E ela falou pra mim ter calma e tal. E foi assim, bem complicado pra mim. Eu fiquei muito triste de verdade. E nesse momento eu falava assim, cara, eles estão atacando alguém. Tipo assim, eles estão atacando alguém que tá fazendo algo pra Deus e concordando com um cara que é contra Deus. É, porque, tipo assim, o que o satanista falou, tipo, ele falou um monte de asneira. Apropriação cultural funk, Eu fiquei gente. maluco. Vamos aqui, pelo amor Eu de fiquei Deus. maluco. 2 vídeos anteriores. tá diferente, né? É diferente da Dois- apropriação sua. Ele atacou atacou um amigo meu que faz É, funk tipo, gospel, não que é foi amigo. qualquer. E assim, 2 vídeos anteriores do TikTok dele, sabe o que que Espera aí, Jamil. Só vem. 2 vídeos antes do TikTok dele, sabe o que ele tava fazendo? Rasgando as páginas da Bíblia. Olha lá, Aí, Crentão. tipo assim, Defende lá, desculpa, Aí, não aguentei. isso não foi o que, tipo assim, o que ele falar, tipo, quem é ele? Nada. O problema vai não dar é esse. O nada. problema são os crentes escutando O isso. que deixa a Os gente evangélicos. chatear é isso. É que, tipo assim, as pessoas não conseguem enxergar. Tipo, e eu não sei que tipo de... que tem no olho delas. Que tipo de trava é essa que elas não conseguem ver. E olha, uma coisa que eu queria alertar e falar pros crentes. Uma coisa é você atacar na rede social, falar um monte de coisa. Outra coisa é você chamar no particular a pessoa e exortar ela em amor. Sim. É. Porque assim, é muito melhor você chamar no particular. E eu não tenho dessas não, eu respondo todo mundo. Responde mesmo. Tanto Sim. que daqui. Quem me chama lá, ontem mesmo eu coloquei minhas conversas lá do Instagram, tudo em dia. Eu respondi todo mundo. Então, assim, que custa você chegar no particular e falar assim, cara, eu não concordo com isso que você fez. Aí a gente vai ter uma conversa. E o Sim. Espírito Santo vai guiar essa conversa pra gente ter um discernimento se tá bom, é certo, é errado. Mas o ataque, se eu não fosse. Se eu já tivesse depressão, sofresse de depressão, eu poderia muito bem fazer uma besteira lá. De tanto que veio, tanta Não, gente. foi né? muita gente. Apareceu em grupo de igreja, eu vi lá. Pra quem não sabe, a música Show Satanás Sai em Costa. E Jesus eu vai não- na frente enquanto nós olhamos. Deus e Marque Deus. Então, assim, apareceu em grupo de igreja, pastor passou em culto o vídeo e falando assim: satanista, tem que ensinar cristão a ser É o quê? cristão. Gente, É. é o cúmulo essa frase. A pessoa não para pra se ouvir. Chegou num ponto de que o cristão evangélico foi escutar um satanista pra exortar o cristão evangélico. Tipo, tem alguma coisa errada. Sabe o que tá errado? Que acabei de. O engraçado é que eles criticam você por fazer as paródias e tal. Mas eu posso estar dentro da igreja e ouvir essa música no original, então? Tipo, Pois é. Responde aí. Comenta aí. não faz sentido. Se eu não posso ouvir algo pela qual vai me edificar de alguma forma, vai O glorificar a Espírito. Deus, exato. Eu tenho que ouvir o original. Ah, enfim. Porque falar que não, quem critica é porque quem ouviu o original. Quem ouviu o original tem noção do. Não casa. Sim. E foi complicado pra mim. Eu até ia parar. Só que Deus, ele usou disso pra me fortalecer, sabe? E aí ele me guiou e falou assim, ó, continua. E eu fiquei um tempo, eu falei assim, tá, a galera tá falando, então pode ser que eu esteja fazendo alguma besteira, não sei. E aí eu fiquei um tempo orando, pedindo discernimento pra Deus. E Deus falou assim, fião, só continua. Só vai que eu tô com você. E aí foi. Onde eu não Acharam parei. água achando que ia te matar, mas era gasolina. Era óleo. Sim. E aí eu fiz o Acorda Meu Filho. E muita gente que me criticou tava fazendo a dancinha do Acorda Meu Filho. E assim, eu nunca... Eu sempre deixo bem claro. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sei mais que ninguém. Então, assim, pra todas as pessoas que vieram falar alguma coisa pra mim, eu de coração pedi perdão. Porque pode ser que eu tenha chateado ela de alguma forma. Então eu falei, perdão se eu te chateei e tal, nós conversamos e deu tudo certo no final. Então, assim, quem quiser vir conversar, conversa
comigo, que nós conversamos tipo e assim, eu vou te pedir perdão. Porque é tranquilo, tipo, chegar e conversar. As pessoas discordam de várias coisas. Não quer dizer que também que a gente tem a verdade absoluta. Não. Às vezes a pessoa de coração acha que aquilo não tem. E eu erro Então, também. Tipo, posso chega errar. e conversa. Mas aí as pessoas aproveitam do hype ali, tipo assim, tá todo mundo falando, então vamos também. Vamos pegar essa onda que eu preciso aparecer um pouquinho também, né? Tipo assim, e outras pessoas não entendem que, tipo assim, eu acho assim que a gente tem que ser luz na vida das pessoas. Se eu tenho que fazer algo pra te deixar mal, esse não é o meu papel, eu não vou fazer isso. E quando você fez alguma coisa, eu tenho que chegar em você, no particular, e conversar. Não precisa dessa exposição toda. Não precisa. Igual aconteceu de várias pessoas falarem, tipo, com visibilidade no meio cristão, falarem, em vez de chegar e perguntar, tipo assim, o que aconteceu? Por que você tá fazendo isso? Por que você não... Igual muita gente fala, você não faz autoral. Tipo assim, o tanto de música que o Marco tem no canal dele. Mas Autoral. ninguém busca ir lá clicar. Mas e a paródia Pra no ver. autoral? É mais É, difícil é. ainda, porque aquilo que a gente falou no começo, encaixar ali dentro, né? E uma frase, assim, que uma vez me tocou muito, o pastor falou assim, todo dia tem vários cristãos morrendo lá por conta do evangelho. Todos os dias. E todos os dias, na sua fala, você pode matar um cristão aí dentro do seu coração. Então, no que a pessoa falar, ela também pode estar matando um cristão no coração. Esteja disposto a escutar, a conversar, a falar, né? A gente fez um estudo pastoral com o apóstolo e ficou um exemplo que ele me passou, me marcou muito, e eu tenho que cada vez voltar para esse exemplo também e olhar para dentro de mim, que assim, o cristão, o missionário, o pastor, o apóstolo, ele tem que ser igual alguém que não está vivo, igual um cadáver. Que se vê alguém e fala, nossa, Marco, você é top, você é muito bom, você é maravilhoso, as suas músicas são as melhores, você, aquele tá fazendo sucesso, você que tinha que estar no lugar dele, tal. Que o elogio não alimente o ego, mas também que, nossa, Marco, você não presta, você não é de Deus, ou o que você tá fazendo aí tá errado e tal. Da mesma forma, não te mate. O elogio não te aumente o ego. E a crítica também não te paralisa. A gente tem que ser... E muitas vezes, se a gente ficar se imaginando assim, você vê. A gente não pode crescer porque elogiaram e nem se paralisar porque meia dúzia criticou. Olha pra quem tá te chamando aí também e falando, ei, a sua música me alcançou. Ou através do trabalho que você fez, através de uma palavra. E graças a Deus eu tenho visto vários testemunhos disso. De pessoas falando, cara, você me ajudou muito. No momento que eu tava triste, eu fiquei feliz. E eu tava pra desistir e eu continuei. E eu queria deixar bem claro pra todo mundo, eu não sou melhor que ninguém, não. Eu sou um nada. Jesus que é tudo. Amém. Então assim, eu posso errar e você pode vir conversar comigo. Conversa comigo. Não espalhe ódio aí à vontade. Conversa comigo, eu vou te responder. Tem pessoas que não respondem, mas eu vou te responder. Pode ter certeza, em algum momento eu vou te responder. Teve... Só pra fechar isso daqui, teve alguma Caramba. questão de uma... aonde vieram chamar a atenção, nesse caso no particular, e você realmente reconheceu que aquela letra ou aquela situação realmente poderia não ter caído legal, e aí você reconhecer isso? A saudosa música Esse é o Varão. Porque assim, eu realmente... Vamos fazer a música, eu queria falar do que eu vivi. Um relacionamento... É tipo assim... Essa é a varoa. Essa é a varoa. Entendi a referência. De pessoas que estão em busca de um propósito, né? De uma forma mais contraída. Só que assim, pra mim, varão, e segundo ao dicionário também, é um homem valoroso, né? Sim. Jesus também era chamado de varão, né? Sim. Então assim, é um homem valoroso. Então assim, as pessoas... E aí na minha mente que não me deixou inocente, né? É porque, tipo Não viu a assim, maldade, né? igual eu comentei com vocês. Como a gente tá no meio cristão, a gente não tem essa malícia das palavras. Tipo assim, tudo que eu falo tem duplo sentido. Sim. Então, pra gente, pro nosso meio, deveria ser assim, né? A gente ter essa inocência. Tipo, não falar. E o Marco, ele é muito inocente nesse sentido também. Então, tipo assim, ele não viu malícia nisso. Só que quando foi, principalmente no secular, as pessoas pegaram um duplo sentido aí. Quem entendeu, entendeu. E aí as pessoas que vieram conversar comigo, no particular, eu falei assim, realmente, eu excluí. Só que eu até tentei mandar mensagem pro TikTok, porque eu excluí o vídeo e achei que o áudio ia excluir, mas o áudio não excluiu. Então, eu tentei mandar mensagem pro TikTok pra excluir o áudio lá. Mas eu excluí o meu vídeo, excluí lá. Então as pessoas, elas me chamaram eu pra conversar, me explicaram a situação. Eu falei assim, realmente,
Eu errei nisso aí. Não, mesmo que não, e não é que não foi numa malícia, né? Não foi nem Mas Mas que se- se levou a galera a vir, né? Então. É melhor, tipo, tem coisas que é melhor a gente, né? Então, E aí eu entendi, né? Eu falei assim, é verdade. É verdade mesmo. Tipo assim, pra galera que é secular e pra galera que tem a mente assim, realmente, né? E começaram a usar o áudio pra isso. E o pessoal aí. do secular mesmo. E aí eu Sim. tentei excluir. E essas pessoas, todas as pessoas que eu vi que usou o áudio fazendo alguma coisa, eu tentei chamar elas em particular e pedir perdão pra Pedir. elas. Eu tentei, só que ninguém respondeu. Só algumas. E. Sua parte você fez. E assim, algumas pessoas me chamaram, conversaram e excluí o vídeo também. Então, assim, é isso. É tipo, Chama pra a gente- trocar uma ideia, chama né? pra Às vezes, trocar às vezes ideia, ajuda, botar- ao invés de. A bomba, ela destrói. E Existe a a- conversa ajuda. E né? se eu falar que agora que eu entendi o duplo sentido? Eu não tinha entendido também. Não, agora que ele É. falou que eu tô duplo sentido. Entendeu? Existe, Que nojo! Só tão Pois é. ridículos. Deus! existe a exortação em amor, né? É. Isso é necessário. Conversar. Isso aqui, né? Uma mesa. Isso aqui é, É. pra reproduzir uma comunhão pós-rede de jovens, uma comunhão em casa, poder conversar, né? Sim. Maravilha. Parabéns pela humildade de. Não é nem de reconhecer, porque eu não vi maldade. Mas assim, se chocou a esse nível, você tomou a posição, como diz a palavra, e poxa, deixa eu. É, de reconhecer, tipo, É. se chegou Mesmo a se esse tiver nível, errado, esse nível. desculpa. Deixa, Se tiver deixa pra certo, lá, né? desculpa. sim. Deus do Pra céu. mim é o que falta no mundo, se arrepender e dar o braço a torcer, né? Falar assim, perdão. E isso que causa muitas guerras no mundo, infelizmente. A pessoa não sabe dar o Não braço para pra escutar, né? Vou um pouquinho mais profundo, assim, no pessoal de vocês, pra saber o ponto de vista. O que vocês consideram religiosidade? O que é religiosidade pra vocês? Quer começar? Pode. Parou ímpar? Religiosidade. Então, assim, teve uma época que eu fui me chamar de religioso no colégio. Quando eu converti, tipo assim, eu coloquei algumas metas na minha vida. E eu falava assim, ó, eu xingava muito. Minha mãe nem sabe disso. Mãe, você tá sabendo agora, mas antes de converter... Exclusivo. Antes de converter, eu xingava muito. Minha mãe não deixava. Exclusivo, pode crer. Tá certo, a mãe do Marco. Marco e Deus. Não, Deus eu e xingava, tipo assim, de 10 palavras, 50 era xingamento. Então, assim, depois que eu converti, eu coloquei algumas metas pra mim. Que era o que eu precisava melhorar em mim. Então, uma delas foi o xingamento. Então, eu falei isso pra ela, a partir de hoje, Deus, eu quero parar de xingar. Em nome de Jesus, vai conseguir. E aí, toda vez que eu xingava, eu brigava comigo mesmo. E hoje, depois disso, hoje é tipo uma dificuldade pra mim. Se eu falar uma palavra assim, eu não consigo nem falar, tipo, qual que é a palavra que o menino lá falou lá? Eu não consigo nem falar, porque pra mim é feio já. Então, Me assim... identifico. Pois é. E aí, outra era, eu quero casar com a próxima pessoa, assim, que eu achar, assim, eu quero casar, não quero só ficar, eu quero ficar com Deus. Eu quero ficar na terra, né? Ficar com Deus eu quero. Mas assim, eu falei assim, cara, eu vou esperar a mulher que Deus tem preparado pra mim. Então foi algumas coisas que eu coloquei em minha vida. Só que assim, as pessoas, elas, lá no meio, elas, por eu não fazer certas escolhas, vou fazer isso aqui, tá? Não, eu prefiro não. Elas começaram a me chamar de religioso. Mas pra mim, religioso é você começar a impor alguma coisa pra pessoa. Tipo assim, falar assim, tatuagem. Tem tatuagem. Tem piercing. E aí, igual a gente falou do individual. Deus falou no individual pra você. Falou assim, pra você, assim, eu acho que você não deveria colocar. E as suas autoridades ali na sua vida, o seu pai, o seu pastor, falaram também que não deveria. A doutrina da sua igreja, porque cada igreja tem uma doutrina e tem que ser respeitada. Então, assim, Deus falou, pronto. Mas Deus falou pra você. Tem coisas na Bíblia que a gente lê lá que tá assim, cara, isso não deve fazer. Específico, né? É específico. Só que tem coisas que a gente tem que pedir pra Deus discernimento, falar assim, Deus, e aí? E o que eu faço? Sim. E assim, o errado, a religiosidade, você chegar assim, Deus me falou, se você tatuar, você Impor vai as pro coisas inferno. das pessoas. Tipo, É tipo assim, você fala, ao que Deus falou pra você impor, igual você falou. Impor o seu pra particular pra todos. Tipo, não, é o seu particular. Você não tem que impor para as pessoas.
E às vezes, tipo assim, a religiosidade, ela te afasta 100% de Deus. Porque muitas vezes, quem é muito religioso, ela não segue a Deus. Ela segue mais a um padrão imposto e ela tá tão preocupada com aquilo que com Deus, de fato, não tá acontecendo. Porque ela tá presa àquilo. E não, a vida com Deus, ela é leve. Você tem as coisas que te convém fazer, tem as que não. Tem que ter esse discernimento. Mas a vida com Deus, ela é uma vida leve. Tipo assim, não é aquele trem, eu não posso fazer nada. Não. Ela é uma vida leve. Tem coisa que você não faz? Não, mas não é uma coisa que me faz falta. Então, você impor uma coisa que é sua pra todos e achar que aquilo tem que ser verdade absoluta na vida das pessoas. Isso não funciona assim. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu até comentei com vocês. Ele vai até pro retiro. Eu conheci e achei muito massa. E tem muita gente que olha pra ele e fala assim, mesmo que ele falou que ele converteu, ele era ateu. Ele encontrou Jesus, ele me falou o testemunho dele, como que ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus, converteu. Tem muita pessoa que olha pra ele assim, fala assim, não vai pro céu. Você não é crente, não. Você não é crente, não. O que acontece? Ele é todo tatuado, tem o olho tatuado. O olho tatuado, Tem eu o olho vi. tatuado. E tipo assim, é braço, ele é todo tatuado. E tem pessoas que vai, infelizmente, religiosas que vão falar assim, cara, você não Tipo vai assim, pro como céu. se ele não Vem tivesse trocar uma uma ideia com a informação. gente aqui, hein? Qual que é o Tipo nome assim, dele? É Young Steve, o Instagram Eu dele. vi, né? Vem trocar uma ideia com a gente aí. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? E vem daquela questão de julgar, né? Tipo, a gente não deve, tipo assim, levar aquilo que igual a gente falou, Deus falou pra gente no individual, pra todos. A gente tem que ter muito cuidado com isso antes de fazer, entendeu? Então, É aquela coisa da sua casa, da sua doutrina, dos seus discípulos, né? Você repassar aquilo que Sim. Deus te passou para as pessoas que Deus colocou para que você cuide, para que você direcione. E aí você vai repassando, replicando aquilo. Exato. Só que tipo assim, isso é explícito que é o seu íntimo com Deus. Uhum. Você, na sua intimidade com ele, é uma pegada. Só que quando vocês são a referência para aqueles, como explicar isso? Tipo, Deus revelou isso pra mim e tá ok, vai lá você no seu quarto, no secreto, ora, o que Deus falar pra você, beleza? Ou tá fazendo barulho aqui o negócio, não? Tenta dar uma encaixada de novo. Tem uma. Show Satanás, sabe? Foi? E aproveitando o individual, né? Que cada um tem que ter com Deus, o seu íntimo, o seu secreto. Vocês, tanto pra Rayana também, porque querendo ou não, tá aí também, tá exposta. O que vocês falariam, né? Principalmente pros adolescentes que vivem essa vibe de fulano faz, não sei quem faz. Vou até citar nomes. A Isadora Pompeu falou que ela fez a tatuagem porque Deus tinha revelado pra ela, se eu não me engano, algum negócio assim, que não teria problema. O que vocês dão de conselho no tipo assim, faz o que eu digo, não faço o que eu faço? Ou o que vocês falariam pra eles? tipo assim, igual a gente até tava conversando. Primeiro de tudo, eu acho que é o respeitar as autoridades na sua vida. Igual, os meus pais, eles não gostam de tatuagem. Meu pai tem uma, ele se arrependeu demais, que ele fez quando ele era novo, ainda daquele jeito bem assim, né? Não perdeu o braço, porque Deus Saidinha, não quis. né? Tipo, Deus não quis. Que foi terrível. Então, tipo assim, não é algo que ele gosta. Então, a vida inteira ele fala... Mas, tipo assim, mas minha mãe que sempre soube que eu ia gostar desses trem mesmo. Que desde pequena, quando eu via chegar, o olhinho brilhava. Mas, tipo assim, que eu sempre respeitei. Tipo, sempre deixei claro que era algo que eu queria. E eles sempre falavam que não. A igreja que a gente frequenta, tipo, não tem nenhuma doutrina a respeito isso. Mas os meus pais não deixavam. Então, se eles são autoridades na minha vida, se eu faço algo debaixo de desobediência, é pecado. Então, eu não tenho que fazer. Sim. Amém. Entendeu? Então, tipo assim, quando, com 22 anos, que a gente tava noivo, já ia casar, que foi quando eu cheguei pro meu pai e pedi. Falei, pai, eu quero muito fazer uma que tatuagem. pediu, olha. O senhor deixa eu fazer? Que eu queria muito fazer, é meu aniversário. E eu queria fazer uma tatuagem. O senhor deixa eu fazer uma tatuagem? Ele, Rayana, eu não gosto. Mas se você quiser fazer, você faz. Aí é seu com Deus. Eu com Deus. Eu não tenho, tipo assim, todas as vezes que eu orava, tipo,
eu não sentia aquele peso igual. A minha irmã tem uma amiga que ela fala que ela não consegue, que toda vez que ela pensa em fazer tatuagens, ela sente um peso no coração. E então ela falou, Bruna, por esse peso, eu não vou, tipo assim, eu não vou contra isso, então eu não quero. Mas eu não acho, porque cada um faz, né? O que é? Então, tipo assim, quando eu falei com meu pai, ele me autorizou, eu fui, fiz, até ele ficou meio em choque quando eu fiz, que eu acho que ele, você fez mesmo, eu fiz, ele... Mas, tipo assim, não foi algo que ele não deixou, tipo, os meus líderes sabiam que era algo que eu ia fazer, então não foi algo assim... Né? Até porque se eu também fizesse, minha mãe ia arrancar meu braço fora. Então, tipo assim, eu acho que é esse diálogo. Você ter de acordo com a congregação que você está, com os seus líderes, a doutrina da sua igreja, com os seus pais, que eles são autoridades na sua vida, e se falar não é não, não tem o que fazer. Pode estribuchar no chão, mas não vai fazer. Entendeu? Grande problema seu, não vai. Sim. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, tipo assim, é ter as conversas e saber que aquilo, você tem que ter essa noção. E de vida com Deus, igual eu falei, de ter essa paz no coração é até perigoso, né? Quando a gente quer fazer um trem, a gente jura que tem paz. Mas não, você tem que ter essa noção também de que algo, de fato, não é. Você tem que ter uma vida com Deus pra Conversa com a sua saber autoridade espiritual. Igual, tá com a ideia? Conversa primeiro, tira opinião com eles, fala. Então vamos orar a respeito? Não só de tatuagem a gente fala, mas de tudo que você quer fazer. Generalizado. Às vezes tipo, uma decisão de alguma... sei namoro. lá, namoro, principalmente namoro. Você tinha gente. paz com seus outros? Seu coração tava super tranquilo, mesmo seu pai e sua mãe falando não? Então, tipo, até que no começo ninguém sabia, porque eles eram uns anjinhos, né? Só depois que revelou o Aí, que né? era. Tanto é que no começo todos os dois foram 100% aprovados por todo mundo. Depois que eu fui... Só que aconteceu. Falha minha nisso aí. Igual eu tô falando, a paz no coração. Caramba, né? O que aconteceu? Na primeira vez que eu saí com o meu namorado, primeira vez que... Meu ex, né? Que eu tinha saído com ele. Ei, como assim? Que eu saí com ele. A gente ia num lugar lá da família dele. Ele... quase avançou na mãe dele na minha frente. Já foi um grande sinal vermelho para mim. Total. Quase quebrou as portas da casa. Tipo assim, foi um clima que eu fiquei, tipo assim, que é isso? Se eu fizesse isso, minha mãe tinha arrancado a porta e batido em mim. Identifica com a sua mãe. Tipo assim, é sem noção. E tipo assim, isso era algo que eu já deveria ter replicado para os líderes, para os meus pais. Tipo, nossa, ele fez isso. Mas não, eu tinha tanta certeza que era errado que eu escondi. Foi jogando de baixo ali. Eu pra fui não- colocando, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você tem que ficar atento aos sinais. Pelo amor de Deus, gente, é sério. Se um dia ele bate na mãe dele, a próxima é você. Não cair no conto tem do vigário que na essa. oração ele vai melhorar, Não né? vai. Tipo, Casar piora 60 vezes. Pelo amor de Deus, não faz isso não. É isso aí. É. Fica a dica, hein? e você, seu pai e sua mãe não frequentando a igreja. Porém, Dando um caráter. Igual meus pais. Teve uma época, eu fiquei 1 ano orando pelos meus pais. Porque eu não queria ir pra igreja sozinho. Queria que eles fossem comigo, né? E aí, de uma situação ruim que aconteceu lá, e às vezes Deus usa de situações ruins lá pra te levar pro caminho, né? Como a reprovação. E aconteceu uma situação ruim que meus pais falaram assim. E eu vi minha mãe falando no quarto da minha irmã. A gente precisa mesmo conhecer esse Deus do Marco. uau. E aí eles começaram a ir. E aí, hoje eles não vão tanto, né? Minha mãe, ela ainda quer ter uma experiência com Deus, assim, né? E meu pai gosta de ir com ela, então... Mas eles conhecem o Deus que eu sirvo. E Tipo assim, a eles, semente foi plantada, É, entendeu? sim, eu amo demais você, viu? Mãe, pai, vocês são É. maravilhosos. Uhum. E assim, o que você falou, eu achei massa, porque eu fui líder de jovens durante muito tempo. E assim, a primeira tatuagem que eu fiz, eu tava liderando, que foi uma da panturrilha. E aí eu pedi muito discernimento pra Deus, e agora? Que os meninos, querendo ou não, ele vê você como É a referência. né? Então ele vai falar assim, ele pode, eu posso. Então assim, a questão é você mostrar verdadeiramente uma vida com Deus. Porque eles vendo isso, você falando assim, cara, eles entendendo que você tem verdadeiramente uma vida com Deus, e você mostrar pra eles a questão do respeitar autoridades, escutar seus pais. Quando você conversar com eles, fala assim, gente, a minha conversa com eles foi assim, gente, tô fazendo tatuagem. Eu vou fazer uma tatuagem depois de amanhã.
queria falar com vocês antes, para que eu não chegasse aqui do nada, né? Com esses, que é isso, Marco? E nem chegasse na mãe de vocês, quero fazer. E para que vocês entendessem que primeiro eu tive a aprovação dos meus líderes, tive a aprovação dos meus pais. E assim, eu acho que tatuagem, piercing, Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com isso. Mas assim, sempre tive assim um cuidado. Eu falei pra isso que eu tive um cuidado. Primeiro pra escolher, né, o que eu vou fazer. Não vou desenhar um capiroto lá no meu braço, Tem né? que ter noção também, né? E eles vendo você como referência, eles vão entender isso. E eles vão respeitar e vão buscar neles, em Deus, se é certo pra eles ou não também. Tem que entendeu? ser a referência por completo, não só na imagem. Então, eles vendo a vida com Deus. E eles entenderam, eles falam assim, não, tinha até um menino que fala assim, não, tem muita vontade de fazer. Mas até hoje ele não fez, porque a mãe não deixou. Então, assim, eles entenderam isso tudo, entendeu? Então, assim, eu não posso falar... Debaixo da autoridade. Eu não posso falar é certo ou errado. Eu realmente, tipo assim, é Deus, né, que fala isso. Porque Exato. na Bíblia a gente não vê ele explicitamente. Se a gente pegar um versículo separado, é lógico que você pode fazer o que você quiser ali. Mas a gente, conversando com Deus, a gente tem esse discernimento, se sim ou se não. E não generalizar, pra não ficar algo nem pro religioso, sim, nem né? pro não também. E uma coisa que eu aprendi também, até comentei com vocês também, eu também tenho tatuagem e tive diversos piercings também. E eu tirei justamente porque era algo que eu não conseguia me enxergar sem aquilo. Uhum. Aí eu entendi que já tava virando meio que uma idolatria. Tipo, vício, eu não tinha mais aparência sem um simples piercing. Entende? Aí eu senti o meu coração já preso naquilo. E a dica também que eu acho legal é, tipo assim, qual é a sua intenção de querer colocar? Sim. Sim. Qual é a intenção de você querer fazer? Tá querendo fazer pra quem? Porque raramente vou falar por mim, quando eu coloquei o piercing não era pra mim. Era algo que eu queria que as pessoas vissem aquilo em mim. Uhum. Tipo, igual um piercing no umbigo. Qual é o objetivo? Vai andar de barriga de fora? Vai andar querendo mostrar aquele piercing no umbigo? Tipo, a noção mesmo, sabe? A tatuagem também, parei, igual eu comentei, porque pra mim era algo pessoal, viciante. E era uma, e era duas, era três, era quatro. Eu falava, cara, Deus não deve estar nessa parada, tipo, em mim. Uhum. É impossível. Nada que é um vício. Porque né? dói. Tipo, minha revelação foi assim, ele dói, cara. O negócio dói. Masoquismo tá diferente. Tipo, eu pensei assim com Deus. Falei, eita Deus, tá diferente. Sim. Então, algo que Deus me libertou. E você falou foi bacana também, porque tem diversas denominações e igrejas que o próprio pastor é o tatuador. Sim. Ele mesmo vai lá e faz esse ato. É onde eu entendi do tal do julgamento. Tem denominações que eu não posso bater palma dentro de uma igreja. Pode até não ter muito sentido a referência, mas isso é muito importante. Tem igrejas que você não pode usar calça. Sim. O próprio Wesley aqui falou pra gente. A obediência. Tem igrejas que você não pode usar calça, a mulher não pode usar. E tem outras que pode. Se você quer usar a calça, isso tá... Não seja ovelha desgarrada, não seja desobediente. Vai então para aquela denominação que você vai poder usar sua calça. Tem que ter o respeito também. Entendeu? É Onde primordial. você tá, você respeita É igual aquele a irmão. Rayana comentou com vocês. Eu fui chamado para ministrar na Assembleia de Deus. Sim. E aí eu fui lá, fui chamado para ministrar e o pedido foi assim, Marco, teria como você não ir de piercing, tirar os seus piercing? Eu falei, ó, Brinco. top. Tirei os piercing, fui ministrar. É porque eu falei, é uma denominação que eles têm costumes diferentes. Então, assim, é respeito. Ele não vai ficar grilado porque a pessoa pediu pra você tirar. Ainda mais que pediu com educação. Você faz assim, tá, eu vou lá e pronto. Eu tô como Se intruso você não lá. tira, entra o caso que você falou. Tipo assim, por que você não pode tirar? Tipo assim, o que isso tá na sua vida? Tá te que você não aprisionando? pode tirar? Pega o óleo lá. É tipo assim, Pega o óleo lá. Eu vou passar aqui uma perguntinha pra vocês da Vitória. Vitória Rufino. Ela Salve, Vi. Salve, Vi. Salve. Ela mandou uma perguntinha pra gente aqui. Ela é adoradora, dança, escreve letra. Eu vou contar, tô contando aqui, ó. Escreve um... Deus e Vi. Deus e Vi. Ela pergunta assim, né? Qual conselho que você dá pra quem quer começar a fazer as músicas, assim? O conselho de quem tá escrevendo?
que você aconselha pra quem já tem isso vindo de dentro, mas pra começar... Sim, sim. A primeira coisa é nunca para. Porque o que acontece? A gente começa a escrever, e pelo menos eu começava a escrever, aí você começa a falar assim, não tá dando certo isso aqui, não tá ficando bom. Mas a gente tem que entender que tem todo um processo. A gente tem que entender o processo de Deus. Então, assim, começa a orar falando assim, Deus, me dá discernimento. Começa a ler a Bíblia para você ter sobre o que falar. Porque no meio que a gente vive cristão, a gente segue a Bíblia e a gente, às vezes você pode fazer uma história da Bíblia virar música, como que acontece hoje em dia. Morada fez lá o Eu Vou Subir um Monte, que muitas vezes tinha história, né? Estamos indo buscar vocês hoje. Hã? Foi? Eu escutei. Eu pensei em vocês nessa... Exatamente. Aí. Amém. E tem a música de Jó também. Então, assim, se tiver difícil, você fala assim, pega uma história bíblica e faz uma música dela. Segundo, igual eu falei, nunca para. Porque se eu for pegar minhas músicas do início para as que eu faço hoje, tem uma evolução. Deus, ele vai te mostrando coisas novas. Igual eu falei, eu tive 3 dias de aula de canto na igreja que eles disponibilizaram pra gente. Mas antes, eu aprendi tudo sozinho. Então, assim, igual eu falei pra você, eu acho que Deus me deu um ouvido musical, né? Porque eu Tenho consigo... certeza disso, né? Eu consigo escutar algumas batidas que outras pessoas não escutam. Eu tava falando até pra Rayana esses dias. E assim, tenta... Primeiro, não pare, continua, vai escrevendo, que lá na frente você vai falar assim, cara... Esses dias eu queria até fazer postar minha primeira música e postar minha última música que eu fiz. Pra galera ver Top. que assim, não é do nada. Eu até vi esses dias uma Do pessoa postando nada? assim, a gente não aparece do nada, assim, tem um processo, tem o tempo de Deus. E isso é importante, porque uma árvore ela não cresce do nada. Uma árvore ela tem que ser plantada e ela pode demorar 20, 15, 5 anos, mas ela vai crescer. E se você estiver firme no que Deus tem te dado, ele vai gerar frutos. E os frutos vão alcançar as pessoas que precisam alcançar. Na verdade, seu Show de secreto bola. com ele, né? Sim, o secreto. Do oculto ele te colocou no... Sim. E eu tinha uma outra pergunta aqui que veio da Yasmin, né? Mas vocês Acabou acabaram sendo- já respondendo antes, que era sobre essa questão de piercing, tatuagem, Que né? pode ou que não pode? Você pode tudo, gente. A galera, vocês são livres. O bate-papo tá maravilhoso. Vocês que vão perder o resto desse bate-papo, porque eu vou levar eles pra casa agora e nós vamos continuar, tá? Ó, vai longe. Como que eu vou deixar o stories? Mas, Vou deixar online. vamos fazer um ping-pong aí, que é um bate-pronto. Eu vou falar uma palavra, vocês respondem aquilo que vem assim, que é pra vir de dentro rapidão, sem pensar. Você fala, Deus eu marco. Deus e Marco. Rayane e Deus e nós aí. E aí no final... É isso aí, vamos lá. Do nada. Do nada. É o ping-pong. Aí você vai fazer Então, pro eu 2? falo, aí você já fala e você já fala. Vamos ver se tá alinhado Tá. esse casal aí. Marco. Ah, olha pra mim. Casa. Casa. Um herói. Deus. Jesus. Uma meta. É só uma palavra? É uma meta. Qual que é a sua meta? Uma meta. Ah, cara, eu queria poder, melhorar a vida dos meus pais e dos meus sogros. Assim. Top. Eu queria compartilhar o amor de Deus pro máximo de pessoas que eu conseguisse. Amém. Uma música. Tive. Tive. Adorei também. Vocês precisam escutar. As minhas que ele fez pra mim. Um forte abraço. Vocês têm, porque eu tenho. Vocês que lutem. Vocês têm que Ai, ouvir. Vocês aguentam ele chorando? Porque eu aguento. Brincadeira. Um forte Acho justo. recompensa. Cancelamento. Não pare. Continua. Continue a nadar. Sempre Continua. a mesma coisa, continuar. Porque vai estar aí sempre, né? Não Continue tem o em que fazer. Deus. Um versículo? 1 Coríntios 1:27. E Deus usou os loucos pra confundir os sábios. Esse é Top. o... Professor de física. Ó, que a física tá De física, tá amigo. quase. Esse é um sentido. versículo que a gente gosta muito. É o do casal. Tem aí a... Tem na nossa casa lá. Top. Um líder? Jesus. Um líder sem ser Jesus. Aí Ah. aqui. Na terra. Na terra. Os meus pais. A referência. Sim. Meus pais também. Glória a Deus.
Deus. O versículo já foi um filme. Até o Último Homem. Top. Esse é brabo. Top. Filme. Gente, sou péssima de filme. Quase não assisto. Sei bem como que é. Eu vejo e não lembro o nome. Até o último homem. Casar, confia. Uma só carne, amor. Confia e joga. E agora pra gente fechar. Deixa eu só fazer essa. Faz. Por que físio? Física. Física. Físio, ó. Do nada, físio. É porque, como eu disse, eu tinha um professor que falou que eu não ia ser nada na vida. E eu prometi pra mim que eu ia ser a pessoa que ia estar lá no colégio falando pras pessoas nunca parar. Pra eles continuarem. Receba. Por que psicologia? Cara, foi uma profissão muito louca, porque não era o que eu queria. Tipo assim, eu queria, tipo, exatas, tipo, engenharia civil, arquitetura. Era Nossa, isso que eu tipo, queria, tudo bom. Tudo a ver, ó. Saiu lá do Passei pra física, no dia de ir pra faculdade, meu pai, Rayana, física, pra ser professora, Rayana. Aí eu, né, ele está fazendo por quê? Porque eu passei. Ele, você tem que fazer o que você quer. Eu, então não vou. Aí não fui. E, tipo assim, psicologia veio do nada mesmo. Tipo assim, quando eu comecei a pesquisar, e é uma área que eu muito gosto. Eu gosto muito da área de criminologia, dessa parte de pessoas bem loucas, assim, de crimes, essas partes. Gosto, porque, tipo assim, é muito diferente. Eu acho, tipo, interessante você ver a diferença das pessoas no pensar. Sim. E também poder ajudar, porque é uma profissão que você pode ajudar muitas pessoas. E é tão assim, que eu até falo pra minha mãe, que, tipo assim, eu tenho pavor quando o povo fala, Rayana, se um dia você for pastora, gente, eu sempre falo pra minha mãe, pelo amor de Deus, por favor. Mas, tipo assim, se Deus, né? E é uma coisa engraçada, que Deus usou do quê? A psicologia, quando eu falo, só de eu falar pras pessoas, eu faço psicologia, as pessoas vêm. Elas falam, elas... Tipo assim, é uma porta para as pessoas virem. Até minha mãe fala, minha mãe, para você ser pastora, você não precisa de um título. Às vezes, você ajuda alguém, tipo, não pastorear, mas, tipo, ajudar alguém. Então, tipo assim, a psicologia, tipo, tem muito disso pra mim. Tipo, Deus coloca pessoas assim. Eu falo pro Marco, eu tenho chame pra gente traumatizada. Sempre coloca pessoas Talvez assim você na tenha minha autoridade. vida. Sempre, tipo, pessoas que passaram por um trauma. Porque Tem a será, parte né? física do cérebro e também unir isso ao Espírito Você Santo. viveu. Exatamente. Então, Deus coloca muito essas pessoas assim na minha vida. E é muito engraçado, que eu não falo nada. Às vezes a pessoa, igual, tem uma amiga minha que, tipo assim, ela era muito, eu achava, tipo, o comportamento dela esquisito e eu ficava assim, tem alguma coisa com essa menina, mas tá, ela não quer falar. De repente, um dia nós conversando do nada, ela olhou pra mim e ela, preciso conversar. E vai ser com você. E ela me contou tudo que ela passou e ela nunca tinha falado pra ninguém. Tipo, e é algo, assim, extremamente absurdo. E eu vi que, assim, ela confiou em mim pra isso, sabe? Tipo, então tem muito disso. E é, tipo, é bom você ver que você pode ajudar. O que é interessante é que minha irmã também fala isso pra mim, a Cristina, que as pessoas chegam pra mim também, tipo, do nada, eu só falo um oi. Ela começa a falar de tudo. Ela fala oi na fila do banco, a pessoa já começa. E o que quer dizer isso? Isso é, tipo, um dom que Deus tá te dando. Ele te deu justamente pra isso. Pra você virar e falar do amor dele pras pessoas também. Tipo, ei, eu já estive lá. Esses negócios aí eu entendo. Agora aqui. Rayana, essa é na fogueira, hein? Não tá nem no script, hein? O script aqui também é É só pra não perder. E mesmo assim perde. um recado pro Marco Antônio, algo que o que ele representa, algo que você queira dizer pra ele, assim. Não, pra ele não parar, porque de fato a gente tem muito orgulho dele, tanto eu quanto a minha família, a família dele. Tipo assim, ele é uma pessoa com um coração diferente. Como eu disse, né, que tipo, o meu coração não é igual ao dele, mas que ele tem um coração bonito. E Deus usa essas pessoas pra ele não parar, porque se Deus deu isso é porque ele quer que ele vá longe e eu sei que ele vai chegar longe. Amém. Ter seu apoio. Porque, Você acredita com nele certeza, também. sim. E você, mesma coisa, né? O que você diz aí pra Rayana? Eu sei que você, muitas das vezes, não acredita em você. Assim, eu e muita gente, eu tenho certeza que eles já viram o potencial gigante que você tem dentro de você. Total. E eu sei que você vai voar ainda. Muito, muito, muito. E a gente vai junto. Amém. Já estão juntos. Já estamos Já juntos. estamos juntos. Blogueirinha aqui, viu, gente? Aqui, nasce aqui um ministério, né? Glória a Deus. Galera, convida eles aí pra levar Convida o nós. dom, pra levar a palavra. E é um casal que vai transformar vidas. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E
que eu queria fechar? O plano pro futuro. Que eu acabei de falar o plano futuro de vocês, acho que vocês vão ter. Já tá ditado já. É levar o evangelho pra esse mundão aí. Eu falo pra vocês mesmos. Vambora. Usando a psicologia, usando a física, usando os dons, talentos. Amém. Deus tá com vocês. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigada a A vocês. gente que pelo agradece. Fiquei Verdade. muito feliz. No dia eu te falei, né? Fiquei feliz demais pelo convite. E é isso aí. E não é todo mundo que vem de Goiânia pra cá de Foi bom. Gente, então é isso. Fica a dica a vocês, galerinha que gosta de ficar cancelando as pessoas. Procura saber realmente o que elas fazem, qual que é o íntimo delas, a comunhão delas, do que simplesmente sair falando. Primeiro, crente não faz isso, tá, gente? Se ninguém te contou, eu te conto. Isso daí entra na roda da fornicação. Você não pode. Entende? Você tá na roda dos escarnecedores. Você não pode falar, nem xingar, nem brigar. Principalmente em público. No secreto, Deus tá te vendo também. Então vai dar na mesma. Tanto no secreto quanto... E a sua opinião, se for pra ser construtiva, então dê. Se não for, perdeu a oportunidade de ficar quieto. Sim. É isso aí. Queria agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, né? Posso falar do meu amigo VM Cargo, o dono dessa touca maravilhosa aqui. Ganha Vou falar- mesmo. Ganhou. Obrigado, viu? VM Cargo, segue ele lá, o cara é brabo. Eu não Faz consegui umas nem calças. trazer pro estúdio porque meu filho já tomou de mim. É verdade esse bilhete. O Theo já foi, dominou tudo. É minha, pai. Igual do... O meu eu não posso mentir. Igual do Eu Deus saí de correndo, Marcos. esqueci. Mas eu lembrei. Mas é isso. Ficou lá, Gratidão. top. Eu queria agradecer a galera que tem apoiado a gente aí, né? Que tem acreditado na gente. A Select Market também, que tem nos dado uma força. A HBR Higienizações, que, cara, se o carro tá daquele jeito, ele recupera, é estofado. dá um- Enchente dá- e tal. Meu, Trazer meu eu filho. nunca vi um cara com tanto amor, com tanto carinho, assim, pra cuidar de um carro igual eles. Galera da Zona Norte, Tucuruvi, chama o André aí. Eu vou colocar todos os parceiros aqui embaixo no YouTube. Também o link, né? Aham. Daquela música maravilhosa, né? TV. TV. E também do nosso parceiro aí que mandou esse presente pra gente aí. Beleza. Deus abençoe a todos. Espero que Amém. vocês tenham gostado. Adoramos. Obrigada Tamo por junto. tudo, gente. Ó, semana que vem tem mais, hein? Acorda, meu filho. Acorda, meu filho. Boa. Valeu.